Capítulo 361 Novo circuito de poder mágico. Quando Roy saiu da sala secreta e voltou ao chão, ele ainda podia ouvir gritos vindos de longe. Era Benia torturando sua irmã, Biara. Ele não sabia que tipo de tormento ela estava usando para fazer seus gritos parecerem tão trágicos, e até mesmo alguns demônios de baixo nível estavam caminhando para longe com medo. Roy balançou a cabeça. Para ser honesto, ele não conseguia entender o ódio entre os demônios gêmeos. Eles eram claramente gêmeos e deveriam se amar. Mas no pensamento dos demônios, eles eram inimigos que não descansariam até que a outra parte morresse. Ele calculou que Biara deve ter se arrependido de não ter matado a irmã imediatamente quando a pegou. Agora que as coisas mudaram, sua irmã a pegou. Talvez Benia só matasse Biara depois que ela terminasse de torturá-la. Mas antes disso, esses gritos que se espalharam por Recal provavelmente durariam algum tempo. Roy não se importou muito. Depois de retornar ao salão dos demônios, ele começou a planejar. Ele primeiro sentiu cuidadosamente a pressão exercida pelo efeito repulsivo do mundo sobre ele e descobriu que se usasse todo o seu poder mágico para resistir, poderia permanecer neste mundo por no máximo um mês. Não poderia ser ajudado. Ele usou o farol de posicionamento das esferas do dragão para vir a este mundo à força. Seu plano inicial era vir e matar Cheron, mas inesperadamente, ele completou a promoção a Lorde Demônio neste mundo. Especialmente depois da morte de K.H. Abelete, ele agora era o líder de todo o acampamento demoníaco. Se ele ainda fosse um demônio de alto escalão, ele poderia permanecer neste mundo por 1 ou 2 anos. Neste mundo propenso à guerra, 1 ano foi suficiente para ele colher inúmeros benefícios. Mas depois de se tornar um Lorde Demônio, o efeito repulsivo do mundo aumentou e ele não teve muito tempo sobrando. Se ele pudesse ter estabelecido um contrato com Urgashi, então poderia ter usado o poder do contrato para resistir ao efeito repulsivo. Mas com a situação atual de Urgashi, ele não se atreveu a ter qualquer contato com ele. Na verdade, foi possível usar outro método. Por exemplo, se ele pudesse assinar um contrato com um dos dragões elementais, seria útil. Após retornar do céu, Roy já havia descoberto que os anjos que permaneceram neste mundo haviam na verdade assinado um contrato com o dragão da luz, Eurati. Mas a força de Eurati não se comparava à do dragão da ordem, Asha. Esta pode ser uma das razões pelas quais havia tão poucas forças de alto nível no céu agora. Roy tirou as 2 estelas de pedra da Bíblia demoníaca que obteve do tesouro de K.H. Abelete, esfregou-as repetidamente e sentiu cuidadosamente o estranho poder sobre elas. Embora o poder dessas 2 estelas de pedra tivesse a ver com o efeito repulsivo mundial, e pudessem ser vistos como um encantamento de expulsão relativamente poderoso, elas não eram de muita ajuda para ele. Mas a sua intuição lhe disse que as coisas provavelmente não eram tão simples. Sejam anjos ou demônios, à medida que seu poder aumentasse, o efeito repulsivo que recebiam ao entrar em mundos não originais se tornaria mais forte. Estaria tudo bem se fosse um mundo de alta magia. Pode ter maior compatibilidade, permitindo que anjos ou demônios permaneçam mais tempo. Mas se fosse um mundo de baixa magia, então desculpe, a compatibilidade era muito baixa e era possível recusar diretamente a sua entrada. Portanto, a questão era, se continuasse a se desenvolver dessa forma, Roy não ficaria preso no abismo depois de se tornar um rei demônio importante. Pensando em como ele poderia realmente se tornar assim no futuro e ficar preso em um canto e só ser capaz de permanecer naquele abismo escuro e silencioso por um longo tempo, ele sentiu que era muito deprimente. Mesmo quando ele queria obter almas, ele só poderia enviar seus subordinados e não subir ao palco pessoalmente. Nesse caso, qual era o sentido dos demônios perseguirem o poder supremo? Portanto, Roy acreditava que deveria haver uma maneira de resolver esse paradoxo. Afinal, havia muitos demônios no abismo que eram mais fortes que ele. Ele não acreditava que os reis demônios não percebessem esse problema. Eles não devem ter poupado esforços para encontrar uma maneira de romper o efeito repulsivo mundial.
Roy mexeu com eles por muito tempo e não descobriu o motivo. Mas ainda havia aquela palavra intuição. Porque as estelas da Bíblia demoníaca não possuíam nenhum outro poder, como escuridão ou chamas. Esses eram poderes que se equiparavam ao abismo, mas não apenas as estelas não tinham esses poderes, mas a força repulsiva mundial apareceu de repente. Isso foi o que Roy sentiu que estava errado. Aquele cara, K.H. Abelete, não teria jogado essas duas estelas da Bíblia demoníaca em seu tesouro sem motivo. Talvez ele também tenha notado a estranheza deles. Mas ele pode não ter sido capaz de descobrir para que serviam essas duas estelas, então, depois de um longo tempo de inutilidade, ele só poderia jogá-las fora em seu tesouro. Agora, Roy os obteve facilmente. Essas estelas são algum tipo de selo? Ou algum tipo de porta dos fundos? Roy adivinhou. Algum backdoor que pode proteger criaturas de outros mundos do efeito repulsivo. Não foi difícil entender sua linha de pensamento e lógica. Além disso, não só ele, mas até mesmo os demônios de alto nível que entraram em contato com as estelas deveriam ter feito suposições semelhantes. Mas adivinhar era uma coisa, e quebrá-los de verdade era outra. Eu realmente tenho que reunir todas as inscrições da Bíblia demoníaca. Roy suspirou, sentindo-se sem noção. Ele só poderia guardar as estelas e tirar as chamas brilhantes e brilhantes da semente do fogo. Devido a estar ocupado com o ritual de promoção, ele não absorveu o poder das chamas brilhantes e fluídas da semente de fogo. Além disso, havia outro motivo. Ele estava preocupado que o poder das chamas entrasse em conflito com sua linhagem demoníaca do gelo, então ele apenas a manteve. Embora Julia tivesse dito que as chamas brilhantes e fluídas eram diferentes das chamas verdadeiras, ele optou por ser cauteloso. Mas depois de entrar no portão do céu e lutar contra Isabel durante o ritual de promoção, Roy absorveu a semente da luz sagrada que se opunha mais ao seu poder sombrio. Embora tenha havido alguma sorte, também reduziu muito suas preocupações. Como ele poderia até mesmo se fundir com a luz sagrada, que era um veneno para os demônios, não havia razão para que ele não pudesse se fundir com as chamas. Claro, ele ainda estava preparado. Uma vez que encontrasse algo anormal durante o processo de fusão, ele não hesitaria em abandonar o poder das chamas brilhantes que fluíam. Roy estendeu suas afiadas garras demoníacas, segurou a semente de fogo da chama brilhante e usou seu poder mágico para envolver a aparentemente fraca semente de fogo. Então ele beliscou e colocou a semente de fogo e o poder mágico de volta em seu corpo. No momento seguinte, ele sentiu uma corrente quente fluindo através do circuito de poder mágico em seu braço e voltando para seu coração. Essa sensação de ebulição deixou Roy muito desconfortável, e os vasos sanguíneos em seu braço sentiram uma dor intensa e inchada, fazendo-o perceber que as chamas realmente entravam em conflito com sua linhagem gelada. No entanto, embora essa dor inchada fosse muito desconfortável, ainda estava dentro da faixa aceitável. Pertencia ao ponto em que ele poderia suportar, então ele cerrou os dentes e sentiu cuidadosamente o poder da semente do fogo fluindo de volta e estava pronto para responder a qualquer momento. A corrente quente fluiu ao longo do circuito de poder mágico e finalmente entrou no coração do demônio em seu peito, fundindo-se completamente nele. De repente, seu coração começou a bater violentamente. Um novo elemento de poder mágico começou a surgir de seu coração e, à medida que seu coração batia, começou a se espalhar por seu corpo. Roy não gritou enquanto suportava a sensação abrasadora e permitia que ela se movesse por seu corpo porque sabia que Julia havia dito que o poder da semente de fogo estava abrindo um novo circuito de poder mágico. Os circuitos de poder mágico não eram os vasos sanguíneos e meridianos do corpo, mas sua composição era um pouco semelhante à dos vasos sanguíneos e meridianos. Eles usaram o coração demoníaco como fonte e espalharam galhos. Cada poder diferente era um novo sistema de filiais. Esses ramos fluíram por todo o corpo, criando um grande número de nós e finalmente se tornando um circuito mágico de poder.
Cada vez que Roy queria usar um certo poder mágico, o poder mágico que saía de seu coração fluiria instantaneamente através do circuito de poder mágico correspondente de acordo com sua vontade, fazendo com que o poder mágico mostrasse o atributo elementar correspondente. Esta foi a essência da magia que os demônios usaram. Este método de usar o poder mágico era eficiente e rápido, muito mais rápido do que os magos humanos ou de outras raças cantando encantamentos para construir feitiços. Foi também por isso que os demônios eram mais fortes. Com o novo circuito de poder mágico aberto, Roy finalmente absorveu completamente o poder das chamas brilhantes que fluíam. Assim como Julia disse, embora as chamas brilhantes e fluídas também fossem um poder de chama, eram muito mais suaves em comparação. Quando ele abriu o circuito de poder mágico em seu corpo, o efeito estimulante foi muito menor. Se ele não tivesse absorvido as chamas brilhantes e fluídas, mas as chamas de destruição, a situação poderia ter sido totalmente diferente. Talvez as chamas violentas tivessem destruído seu circuito de poder mágico gelado. Ele abriu a palma da mão, o poder mágico surgiu e uma bola de fogo azul apareceu em sua palma. Esta era a cor das chamas brilhantes e fluídas. Isso deu a Roy uma sensação era como uma fornalha a gás. No entanto, esse fluxo de chamas brilhantes era muito suave e não transmitia muito calor. Mesmo que Roy tenha derramado mais poder mágico nele, isso apenas aumentou o volume sem aumentar o calor. Pensando bem, ele estendeu a outra mão e agarrou cuidadosamente as chamas com as duas mãos antes de retirá-las. Swish! Ele imediatamente transformou a bola de fogo em um fino fio azul de fogo. Nesse momento, Roy parecia ter aberto a porta para um novo mundo e encontrado um método bastante divertido. Ele puxou as chamas azuis em todos os tipos de formas com as mãos. Em um momento, transformou-se em um horrível rosto de chamas e, no seguinte, tornou-se um escudo de chamas. Ele até transformou em uma xícara, personagens demoníacos, um peixe, um tigre e assim por diante. Independentemente do formato, ele o completou com facilidade. Julia estava certa. Esta chama artificial de alquimia é realmente uma das melhores para moldar formas. Fim do capítulo. Capítulo 362 Esfregando bombas nucleares. A plasticidade das chamas brilhantes e fluídas não se reflete apenas em si mesmas, mas também na plasticidade de outras coisas. Esta foi a conclusão que Roy chegou através de experimentos porque descobriu que as chamas brilhantes e fluídas tinham uma capacidade poderosa de ajustar a forma da maior parte da matéria sólida. A chamada matéria sólida referia-se a coisas não vivas, como metais, rochas, cristais e assim por diante. Enquanto experimentava, Roy pressionou a palma da mão no chão e ondas de chamas azuis se espalharam com a palma da mão no centro. Junto com sua produção de poder mágico, as chamas rapidamente se espalharam por todo o salão, incluindo todas as paredes e pilares e o telhado, cobrindo-os com uma fina camada de chamas. Quando ele se concentrou e pensou sobre isso, os lugares cobertos pelas chamas de repente suavizaram e se deformaram. Mas esse tipo de deformação suave não foi causado por queima em alta temperatura, então parecia bem estranho. Roy levou apenas cerca de 20 minutos para transformar todo o salão, que originalmente estava cheio do estilo sombrio e selvagem dos demônios, em um edifício de estilo dórico que lembrava o Partenon. Em particular, durante o processo de transformação, o material deste edifício mudou de rocha vulcânica para mármore sob seus pensamentos. Este resultado surpreendeu Roy. Ele gastou apenas uma pequena quantidade de poder mágico para uma mudança tão tremenda. Era realmente difícil imaginar que essa chama da alquimia pudesse chegar a esse ponto. É claro que esta mudança material ainda tinha um limite. Após repetidas pesquisas, ele descobriu que a premissa para mudar o material de um objeto era que ele estivesse no mundo material atual, e Roy já o tinha visto antes. No mínimo, ele precisava saber que tipo de manifestações externas os objetos transformados teriam, que brilho, quais propriedades físicas e assim por diante. Só então a transformação poderia ter sucesso. Se fosse algo que ele imaginou do nada, seria impossível modificá-lo.
Por exemplo, ele queria transformar uma pedra em adamantium. Mas ele só sabia que o adamantium era extremamente duro e nunca tinha visto isso antes. Não existia no mundo atual, então ele não poderia transformá-lo de forma alguma. Neste aspecto, as chamas brilhantes e fluídas não podiam ser comparadas ao sistema. No sistema, Roy poderia definir o que imaginava por meio de atributos e definições, mas as chamas brilhantes e fluídas não. Ainda assim, Roy descobriu que as chamas brilhantes e fluídas eram muito adequadas para ele. Com essa habilidade de chama, ele poderia usar chamas para moldar as coisas que queria criar e depois jogá-las no sistema para salvá-las como material antes de definir os materiais. Dessa forma, ele poderia criar rapidamente um item que atendesse às suas expectativas, sem precisar desenhar no sistema. Em outras palavras, Roy poderia moldar rapidamente as partes que ele entendia através das chamas brilhantes e fluídas, e daria as partes que não conseguia entender ao sistema e pagaria almas para completá-las. Foi como passar de uma oficina manual para produção em linha de montagem. Quando Julia percebeu que a aparência do salão havia mudado repentinamente, ela voou apressadamente para ver o que aconteceu. No momento em que ela entrou no corredor, ela viu alguns cogumelos gigantes brilhando com luz metálica ao lado de Roy. Julia olhou estupefata para os cogumelos de metal que tinham quase 2 metros de altura. Ela descobriu que as mãos de Roy ainda criavam continuamente esses cogumelos de metal, que só alcançavam seu peito. Roy estendeu suas garras e as inseriu no chão do corredor. Quando ele os levantou, ele agarrou um grande pedaço de rocha e então chamas azuis apareceram nele. À medida que a luz das chamas passava, a rocha se transformou em um cogumelo de metal prateado. Então o cogumelo desapareceu repentinamente de sua mão e, depois de reaparecer, ele o colocou cuidadosamente no chão à sua frente. O que é isso? Julia estendeu a mão surpresa, querendo tocar naqueles estranhos cogumelos. Mas antes que ela pudesse tocá-los, Roy a deteve. Tome cuidado, não toque neles. Julia rapidamente parou assustada e perguntou, querido, você absorveu o poder das chamas brilhantes e fluídas. Mas, por que você usou as chamas brilhantes e fluídas para criar essas coisas estranhas? Isso não é nada estranho. Roy disse solenemente, eles são cogumelos nucleares. Cogumelos nucleares? Julia ficou chocada por um momento. Então de repente ela se lembrou de algo e sua expressão mudou. Esta é a arma que os humanos daquele mundo usaram. Quando Julia estava no mundo Darksiders, ela foi abatida por mísseis humanos, então ela tinha uma memória profunda das armas tecnológicas humanas. Além disso, ela também viu humanos lançando bombas nucleares para atacar anjos e demônios. Depois de ouvir que Roy havia feito essas armas através das chamas brilhantes e fluídas, ela inconscientemente deu 2 passos para trás. Sim, mas eu os fiz através da alquimia das chamas, e eles não são tão seguros quanto os feitos por humanos, então eu disse para você não tocá-los. Roy explicou, se eles acidentalmente explodirem aqui, embora possam não ser capazes de nos machucar, certamente não seríamos capazes de manter o R-Recal. Ao ouvir as palavras de Roy, Julia não se atreveu a estender a mão. Parada a uma distância segura, ela perguntou curiosamente, você pode usar as chamas brilhantes e fluídas assim? Mas por que eles se parecem com cogumelos? Roy tossiu e disse sem jeito, trate isso como um interesse pessoal. Sim, hoje Roy era um touro, um demônio que podia esfregar bombas nucleares com as mãos. Ele jogou os cogumelos que criou no sistema para defini-los e, depois de retirá-los, esses cogumelos realmente se tornaram bombas nucleares. O rendimento não foi alto, cerca de 2.000 toneladas. Por mais alto que fosse, não era impossível fazê-los, mas o consumo de almas dispararia, então não valia a pena. Quanto ao motivo pelo qual ele os moldou como um cogumelo, só poderia ser dito que todo homem tinha um sonho de cultivar cogumelos. Você não ouviu essa música? Um pequeno demônio plantando cogumelos, carregando uma grande cesta. Qual a utilidade de criar esses cogumelos?
Embora Julia achasse as palavras de Roy um pouco estranhas, ela não perguntou mais nada. Em vez disso, ela perguntou a Roy sobre o uso dessas coisas. Você está planejando usá-los contra o exército da Aliança? Não. Roy balançou a cabeça. Para lidar com o exército da Aliança, usarei magia como o Armagedon. Eu tenho outro uso para esses cogumelos, certo? Você mencionou o exército da Aliança porque ele já saiu. Sim. Quando Julia falou sobre assuntos apropriados, sua expressão imediatamente ficou muito mais séria. Ela assentiu. Há algum tempo, Benia convocou algumas súcubos através dos portões do abismo e fez com que elas se infiltrassem nas cidades das várias raças para coletar informações. Agora mesmo, novas informações voltaram. Os humanos, elfos, anões e bárbaros parecem ter muitos sinais de mobilização militar nas grandes cidades destas raças. Eles parecem estar se reunindo. Além disso, durante este período de tempo, vários dragões podem ser vistos voando no céu. Os portais militares de algumas cidades-fortaleza também estão sob forte guarda, parece que o exército da Aliança chegará em breve. Roy esfregou o queixo e ponderou. Se eles abandonarem seus preconceitos, então eles poderão usar os nós de teletransporte do exército um do outro, e o exército da Aliança será mais rápido. Em menos de um mês, o exército da Aliança alcançará Eufol. Julia assentiu. E desta vez, a escala do exército da Aliança provavelmente estará além da imaginação. Talvez tenhamos que enfrentar as principais forças das várias raças, queridos, temos que nos preparar cedo. Precisamos invocar mais demônios do abismo. Roy assentiu. Ele sabia muito bem que entre as principais forças que acompanham o exército da Aliança, Isabel, que havia se tornado uma serafim, definitivamente apareceria. Além disso, deve haver figuras lendárias no mundo Ashan, como a Rainha Dragão Dourado e o Rei Titã. Talvez tenha sido por causa do aparecimento de K.H. Abelet e Roy que as várias raças perceberam que os demônios pareciam querer abrir a prisão de Shiog e libertar os outros senhores demônios presos lá dentro. Para eles, esta foi uma crise de sobrevivência incomparavelmente imensa, então, para derrotar os demônios, as várias raças realmente deram tudo de si. No entanto, Roy rejeitou a sugestão de Julia de aumentar as tropas. Não há necessidade de continuar aumentando as tropas. Então, podemos estar muito pressionados, disse Julia. Não se preocupe. Os olhos de Roy brilharam quando ele apontou para os cogumelos nucleares à sua frente. É melhor que a guerra seja em Eufol. Quando o exército da Aliança chegar, farei uma grande surpresa. Julia pensou em algo e disse surpresa, você quer dizer? Isso mesmo, envie pessoas. Quero plantar esses cogumelos em todos os vulcões de Eufol. Fim do capítulo. Capítulo 363 Soldados na muralha da cidade. Tornar-se um Lorde Demônio não apenas aumentou seu status entre os demônios, mas também aumentou a hostilidade e a vigilância de outras raças. Sem mencionar que o T-Virus que Roy espalhou no mundo Ashan trouxe grandes desastres para as pessoas deste mundo. Na verdade, mesmo que ele não tivesse feito nada, o povo de Ashan definitivamente iria querer fazer uma cruzada contra ele. Assim como nos jogos onde os heróis lutavam contra um rei demônio, Roy era agora o rei demônio a ser derrotado. Para ser honesto, Roy já estava acostumado com esta situação. Sua identidade demoníaca era uma máquina natural de provocação que provocava os outros onde quer que fosse, atraindo continuamente um fluxo constante de heróis que queriam derrotá-lo. A única coisa que Roy teve que fazer foi esbofetear esses heróis até a morte, essa era a ética profissional de ser um demônio. Com o passar do tempo, informações mais detalhadas chegaram 3 dias depois. A Igreja Raven de Eratia, os magos de Bracada, os elfos de Avli, os anões de Grimhen e os orques das várias tribos do leste tinham quase todos saído. Eles mobilizaram a maior parte das suas forças nos seus respectivos países para participar nesta cruzada. O exército da Aliança tinha um número sem precedentes de 2,4 milhões. Um número tão grande elevou o moral do exército da Aliança.
Eles até gritaram o slogan da cruzada: eliminar abertamente o Lorde Demônio Osíris e arrasar Eufol. Sim, depois de reunir um exército tão grande, os escalões superiores da Aliança naturalmente não queriam apenas matar Roy, um único Lorde Demônio. Por centenas de anos, as várias raças de Ashan sofreram com as invasões demoníacas. Cada eclipse lunar traria enormes desastres por causa da invasão demoníaca. Então, desta vez, eles queriam destruir completamente a posição dos demônios em Ashan, expulsar os demônios de volta para Xiog e reforçar o selo da prisão de Xiog para obter um período mais longo de paz. Depois de deixar de lado os preconceitos e trabalhar em conjunto, o exército da Aliança começou a operar com uma eficiência sem precedentes. As várias raças abriram seus respectivos pontos de teletransporte militar em seus países e permitiram que um grande número de tropas corressem para o campo de batalha através dos portais. Em apenas uma semana, o exército da Aliança já havia se reunido na fronteira de Eufol. Mais de 2 milhões de soldados alinharam-se na fronteira e cercaram firmemente os caminhos de Eufol para outros países, certificando-se de que nenhum demônio seria capaz de escapar. Depois que as forças de combate de alto nível das várias raças tomaram suas posições, o exército da Aliança se dividiu em 5 unidades e avançou em direção ao núcleo de Eufol de diferentes direções. Os demônios construíram algumas cidades perto da fronteira e foram os primeiros a sofrer. Depois de resistir por menos de um dia, essas cidades com grande número de tropas demoníacas foram diretamente destruídas e arrasadas. Além de alguns demônios que escaparam, o resto foi morto nas batalhas. Além disso, por causa da presença de anjos, as almas de muitos demônios não conseguiram nem escapar de volta ao abismo e foram diretamente purificadas. ONS. Quando Roy assumiu pela primeira vez as forças de Kh-Abelet, muitos heróis demoníacos de alto escalão se juntaram a ele. Portanto, no processo de avanço do exército da Aliança, muitos desses heróis demoníacos de alto escalão morreram. Embora o número de tropas demoníacas que lideravam fosse numeroso, não era suficiente na frente do exército da Aliança. Cada vez que o exército da Aliança capturava uma cidade, a primeira coisa que fazia era destruir a formação de convocação na cidade e depois queimar a cidade demoníaca, eliminando completamente o caminho para os demônios aumentarem suas tropas. Depois que os demônios derrotados e dispersos fugiram de volta para o R-Recal em um estado lamentável, eles informaram Roy sobre a situação de guerra nas linhas de frente e imploraram ao Senhor Osíris para convocar mais reforços do abismo o mais rápido possível. Caso contrário, seria impossível vencer esta guerra. Mas Roy não se comoveu com o pedido dos demônios. Ele apenas assentiu para indicar que sabia, mas não fez mais nada. Vendo a indiferença de Roy, até Benia ficou um pouco nervoso. Vossa Senhoria, realmente não vamos fazer nada. Roy olhou para ela e perguntou, então o que devo fazer? Devo invocar 2 milhões de demônios do abismo. Benia ficou instantaneamente sem palavras. Ela também entendeu que isso era impossível. Não foi possível convocar tantos demônios do abismo em tão pouco tempo. Benia estava um pouco ansiosa, mas Júlia não teve nenhuma reação. Júlia sabia mais sobre Roy do que Benia, e ela sabia que ele já havia decidido retornar ao abismo após a guerra, então ela não pensava se eles poderiam vencer a guerra ou não. Desse ponto de vista, embora ambos fossem assistentes de Roy, o status de Júlia em seu coração era realmente superior ao de Benia. Mas Benia ainda era muito inteligente. Pela atitude de Roy, ela percebeu que ele tinha outros planos, então ela não disse nada. Aqueles que estavam ainda mais inquietos do que Benia eram os demônios de alto escalão que lideravam o exército. Eles não conheciam o plano de Roy, mas por temor ao Lorde Demônio, nenhum demônio se atreveu a perguntar. Eles só podiam se preocupar em seus corações enquanto chicoteavam desesperadamente os demônios de baixo escalão para continuarem a reforçar as defesas da cidade de UR-Recal. Cerca de 13 dias depois, no terreno elevado de UR-Recal, puderam finalmente ver figuras surgindo no horizonte. O exército da Aliança avançou rapidamente e finalmente chegou ao UR-Recal.
Aos olhos dos demônios, figuras dispersas apareceram primeiro, e então se juntaram a eles cada vez mais lentamente, parecendo densamente compactadas e infinitas. O solo tremia com a marcha dos mais de 2 milhões de soldados da Aliança, e a atmosfera assassina se espalhou por Recal, a poucos quilômetros de distância. Os demônios da cidade ficaram muito inquietos e houve uma tremenda comoção. Até os demônios sedentos de sangue estavam com medo. Eles podiam sentir o cheiro da aura de numerosos inimigos naturais do exército da Aliança. Nesse momento, Roy conduziu Julia e Benia para fora do salão principal e chegou ao topo da muralha da cidade. O corpo enorme de Fat Tiger seguia atrás deles, mas ele parecia ter sentido alguma coisa e tinha o rabo preso entre as pernas enquanto caminhava. A primeira cena que viram foi de centenas de gigantes. Eles tinham grossas correntes de ferro amarradas em seus pescoços enquanto os orques os controlavam para avançar. Os orques cavalgavam rinocerontes e feras kodo, batendo seus tambores de guerra, emitindo sons estrondosos enquanto se moviam pelas aberturas sob os pés dos gigantes. Atrás deles, havia alguns ciclopes e titãs musculosos, mais ou menos da mesma altura dos gigantes. A cavalaria de Eratia estava vestida com grossas armaduras de aço e cavalgava ritmicamente em seus cavalos de guerra. As garotas élficas ao lado deles montavam unicórnios, e os anões tinham pernas curtas, então pareciam um pouco desajeitados ao andar. Eles tiveram que trabalhar duro para acompanhar o ritmo do exército, mas, sem exceção, todos carregavam martelos gigantes. Estas armas pesadas tornaram impossível que outros ignorassem a sua força. Mais atrás estavam os magos, os elfos rangers e os besteiros de Haven. Essas tropas de longo alcance estavam bem protegidas na formação pelas demais tropas. Junto com eles estavam centenas de catapultas e balistas. Sob as bênçãos contínuas dos sacerdotes de Haven, eles avançaram com moral elevado. No céu acima do exército da Aliança, as criaturas voadoras que cobriam o céu há muito bloqueavam a luz do sol. Eles eram como nuvens escuras enquanto se moviam lentamente junto com as tropas abaixo. De longe, era fácil identificar todos os tipos de espécies diferentes: dragões esmeralda, dragões verdes, dragões dourados, dragões vermelhos, dragões negros e até mesmo alguns lindos dragões brancos e coloridos dragões fadas. Pode-se dizer que a maioria das espécies de dragões podem ser vistas aqui. Ao lado desses dragões havia pequenos grifos e hipogrifos, e cavaleiros cavalgavam nas costas desses grifos e hipogrifos. Sob o controle dos cavaleiros, essas pequenas tropas voadoras voavam agilmente entre as aberturas das asas dos dragões. Mas eles apenas ousaram voar perto dos dragões e não ousaram se aproximar das fênix de fogo cheias de chamas. Embora não existissem muitas dessas fênix de fogo, elas eram existências que poderiam rivalizar com os dragões. Quanto aos inimigos naturais dos demônios, os anjos voaram mais alto. Durante o ritual de promoção do Senhor de Roy, ele massacrou muitos anjos da Cidade das Nuvens. Mas não se sabe qual método Eratia usou, mas centenas de anjos apareceram no exército da Aliança. Embora fossem todos anjos de 2 asas de baixo nível, quem os liderava era Serafim Isabel. Ela voou para a frente dos anjos, e suas enormes asas douradas esvoaçantes eram tão atraentes. E enquanto as tropas Haven do exército da Aliança abaixo olhassem para cima e vissem suas asas, eles teriam uma coragem infinita. Com certeza, ela apareceu. Parece que ela prefere ser um anjo do que uma rainha. Roy sorriu. Por outro lado, Julia e Benia olharam surpresas para Isabel. Eles não sabiam que Isabel havia se tornado uma serafim. Afinal, eles não seguiram Roy até a Cidade das Nuvens naquela época, mas se lembraram de Isabel, a rainha que deu à luz o Messias das Trevas. Eles não entenderam o que havia acontecido. Por que um humano se tornou um serafim? Que formação aterrorizante, Julia murmurou enquanto olhava para o tamanho do exército da Aliança. Mesmo Sua Majestade Samael e Lilith achariam um exército assim problemático, certo? Esse não é necessariamente o caso. Se eles estivessem aqui, as forças demoníacas que eles trouxeram provavelmente não seriam menores.
Roy respondeu casualmente e disse a Benia, tire isso. Benia assentiu e fez com que alguns demônios carregassem um grande altar. Este era o altar na sala subterrânea. Roy fez com que Benia o retirasse completamente. Depois de injetar poder mágico, a formação mágica no altar se iluminou. Depois de 20 dias, Roy finalmente contatou os Lordes Demônios Shiog novamente. Osíris. Assim que a tela apareceu, a voz exasperada de Diolende veio. Droga, o que diabos você está fazendo? Você está apenas entrando em contato com Sua Excelência Urgashi. Você precisa atrasar tanto? Atrás de Diolende, as figuras dos outros Lordes Demônios também apareceram. Mas antes que pudessem continuar perguntando sobre o contato, Roy falou primeiro. SHHH. Roy ergueu o dedo indicador e disse a Diolende na tela, não fale. Olhar. Ele havia movido especialmente o altar para a muralha da cidade para permitir que os Lordes Demônios dessem uma boa olhada no esmagador exército da Aliança. Com certeza, depois de ver a cena do exército avançando, os Lordes Demônios ficaram imediatamente pasmos como patos sendo estrangulados. Fim do capítulo. Capítulo 364 Chefe da fábrica de couro Jiangnan. Depois de ver o tamanho do exército da Aliança, até Diolende e os outros ficaram alarmados. Eles sabiam muito bem que Roy acabara de se tornar um Lorde Demônio há pouco tempo. Mesmo que ele assumisse o comando do exército demoníaco sob o comando de K.H. Belete, era impossível para ele ter muitas tropas agora, e era impossível para ele vencer tantos inimigos. Não admira que você não nos contate há tanto tempo. Você estava se preparando para a guerra, Diolende disse. Senhor Osíris, você está em apuros desta vez. Roy acenou com a cabeça e disse a Diolende na tela, isso mesmo. Senhores, parece que não serei capaz de cumprir minha promessa a vocês. Se nada inesperado acontecer, mesmo que eu não morra após esta guerra, com certeza serei expulso de volta para o abismo. Só posso incomodar você para ficar em Shiog por mais algum tempo. Talvez daqui a 100 anos você consiga escapar sozinho. Estaria tudo bem se Roy não tivesse dito isso, mas depois de dizer isso, Diolende e os outros sentiram que as coisas não estavam bem. Nos últimos 1000 anos, eles enlouqueceram em Shiog. Não foi fácil para eles verem a luz da libertação, mas num piscar de olhos, a luz diminuiu. Além disso, demoraria mais 100 anos para escapar. Não, absolutamente não pode ser assim. Senhor Osíris, você não pode desistir de si mesmo. Diolende disse apressadamente. Você é um Lorde Demônio e o governante e soberano de todos os demônios do mundo de Ashan. Não importa quão poderoso seja o inimigo, você deve ser capaz de fazê-los pagar um preço imenso para forçá-los a retirar suas tropas. Mas antes que pudesse terminar de falar, Roy ergueu a palma da mão. Parar. Pessoal, de que adianta apenas conversar? Você tem que entender que sou apenas um Lorde Demônio recém-promovido. Se eu tivesse algum tempo para acumular, talvez conseguisse lidar com isso com calma. Infelizmente, você deve estar bem ciente de que os nativos de Ashan não me darão esse tempo. Diolende e os outros Lordes Demônios não puderam deixar de olhar um para o outro quando ouviram isso. Eles entenderam isso naturalmente, mas não conseguiram pensar em mais nada para dizer para motivar Roy. Nesse momento, Roy continuou, só entrei em contato com você desta vez para avisar que a situação não está boa. Se alguma coisa acontecer comigo, você deveria pensar em outra maneira. Com isso, ele fingiu encerrar a comunicação mágica. Espera, Diolende gritou apressadamente. Espere um pouco mais. O que mais você quer? Roy parecia infeliz. Diolende não podia mais se preocupar com tanta coisa. Ele virou a cabeça e conversou com os outros Lordes Demônios atrás dele na linguagem demoníaca. Suas vozes eram muito baixas, então Roy não conseguia ouvir o que diziam. Ele só viu que 2 Lordes Demônios estavam agitados e balançando a cabeça enquanto os outros hesitavam. Apenas Diolende parecia estar tentando ao máximo convencê-los.
Depois que Roy esperou alguns minutos, os Lordes Demônios pareciam finalmente ter chegado a um acordo. Diolende virou a cabeça e disse a Roy: Senhor Osíris, não tenho medo de lhe dizer a verdade. Você é de fato nossa única esperança de escapar agora, mas se não conseguir sobreviver a isso, todas as nossas esperanças serão inúteis. Nós discutimos isso. Como nossos interesses são os mesmos, não podemos deixar você enfrentar essa situação sozinho. Então, decidimos lhe ajudar. Diolende fez uma pausa e ergueu o dedo indicador. Pagaremos a você 10 milhões de almas adiantado. Após o início da batalha, faça com que suas tropas demoníacas aguentem por um tempo e você devorará essas almas o mais rápido possível para maximizar sua força. Acredito que com tantas almas apoiando você, você será invencível. Mesmo se você perder a guerra, você poderá escapar com segurança. Mas Roy balançou a cabeça. Não, embora 10 milhões de almas sejam muito tentadores, é equivalente a eu ficar e lutar com muitos inimigos. Isso é extremamente perigoso para mim. Se não tomar cuidado, posso ser morto. Você vê os anjos no céu? Se eu for morto, talvez até escapar de volta para o abismo seja uma esperança extravagante. Não correrei o risco por tão poucas almas. Pessoal, agradeço sua gentileza. Depois que minhas tropas terminarem de lutar, retornarei diretamente ao abismo. Se houver uma chance, vamos nos encontrar novamente no abismo. Diolende e os outros ficaram surpresos quando ele rejeitou os 10 milhões de almas, especialmente os dois senhores demônios que balançaram a cabeça e não concordaram com esta proposta. Eles estavam preocupados que Osíris pudesse estar usando esta guerra para ameaçá-los, então eles não estavam dispostos. Agora, eles perceberam a gravidade do problema depois que Roy os rejeitou diretamente. Não, senhor Osíris, me escute. Diolende disse, você entendeu errado. O financiamento destes 10 milhões de almas não é para fazer com que você fique para trás para lutar com sua vida em risco. Eles apenas permitem que você salve seus trunfos, use-os para se fortalecer e pense em uma maneira de escapar do cerco. Contanto que você possa continuar neste mundo e nos libertar, então, quando reunirmos o poder de todos os Lordes Demônios, poderemos contra-atacar. Roy hesitou e ponderou por um longo tempo antes de finalmente suspirar. Ok, vamos deixar isso claro primeiro. Não posso garantir minha sobrevivência. Como você pode ver, o R-Recal está fortemente cercado e é extremamente difícil para mim escapar. Caso eu não consiga escapar, seu financiamento pode ser em vão. Mesmo assim, você está disposto a me financiar? Sem problemas. Diolende trocou olhares com os outros Lordes Demônios. Depois de vê-los acenar com a cabeça, ele cerrou os dentes e disse a Roy, e nossa promessa anterior ainda é válida. Contanto que você possa nos deixar escapar, ainda lhe pagaremos os 10 milhões de almas restantes depois que sairmos. Ok, eu vou tentar. Roy parecia relutante. Com medo de que Roy não fizesse isso, Diolende rapidamente teletransportou vários contratos de alma através da formação de teletransporte. 10 milhões de almas estão aqui. Abra-os e use-os o mais rápido possível. Roy assentiu. Ok, vou me concentrar em resolver a guerra. Se eu sobreviver, entrarei em contato com você. Com isso, ele retirou seu poder mágico e fechou a formação mágica. Júlia estava parada não muito atrás de Roy. Quando ele estava se comunicando com os Lordes Demônios, ela não emitiu nenhum som. Só quando ele fechou a formação mágica no altar é que ela se adiantou e sussurrou, querido, é realmente bom para você fazer isso. Eles explodirão de raiva se não puderem esperar que você os contate novamente. Como isso é possível? Roy sorriu. Eles no máximo sentiram arrependimento porque pensarão que eu não consegui escapar e morri em batalha. Hehe, isso é verdade. Júlia cobriu a boca e riu. Eles estão muito ansiosos. Na verdade, eles se esqueceram de perguntar se você contatou Urgashi, assinou um contrato com ele e pode continuar em Ashan, é normal. Demônios são egoístas, e os Lordes Demônios não são exceção. Roy disse.
É uma questão de saber se eles conseguirão sair da prisão sufocando-os, então a primeira coisa em que pensam é em si mesmos. Quanto a Urgashi, eles naturalmente escolherão esquecê-lo. É uma pena que você tenha enganado apenas 10 milhões de almas. Julia disse com pesar. Inicialmente pensei que eles não poupariam esforços para apoiá-lo e pagar antecipadamente a todos os 20 milhões de almas. Pelo contrário, originalmente esperava que eles pagassem apenas alguns milhões de almas primeiro. Roy sorriu. Achei que com sua personalidade astuta, eles seriam mais cautelosos. 10 milhões de almas já superaram minhas expectativas. Isso mesmo. Desde o início, Roy já havia decidido fugir com o dinheiro. Ele planejava seguir o exemplo do chefe da fábrica de couro Jiangnan e partir com a cunhada. A razão pela qual ele contatou os Lordes Demônios foi apenas para ganhar algum dinheiro antes de partir. Em particular, ele arrastou especialmente o enorme exército da Aliança para se reunir fora de UR-Recal antes de contatá-los. Com tantos atores atuando junto com ele, foi fácil criar uma atmosfera desesperadora. Mesmo com a personalidade astuta dos Lordes Demônios, eles não puderam deixar de cair nessa. Diolende e os outros esperavam que Roy pudesse escapar do cerco e depois retornar. Na opinião deles, Roy era agora o governante de todo o acampamento demoníaco, estando no auge do poder e possuindo autoridade suprema. Com um status tão elevado, como ele suportaria desistir e escapar de volta para o abismo? No entanto, eles não sabiam que quando Roy contatou Urgashi, ele estava vigilante o suficiente para sentir a imensa crise escondida nas profundezas deste mundo. A corrosão do vazio em Urgashi pode explodir repentinamente a qualquer momento, fazendo com que este mundo enfrente o desastre da destruição. Naquela época, nem mesmo os Lordes Demônios seriam poupados, então Roy não se importava nem um pouco com este mundo. Este equívoco permitiu-lhe enganar Diolende e os outros. Sob a crise, eles perderam a calma e ele retirou suavemente 10 milhões de almas de suas mãos. Com tantas almas, pode-se dizer que Roy havia feito uma matança neste mundo Ashan, e não havia mais motivos para ele ficar. Durante o tempo em que Roy e Julia estavam se comunicando, as forças da Aliança haviam se reunido completamente. Eles nem pretendiam descansar. Com os tambores de guerra soando, eles mal podiam esperar para iniciar o ataque. A batalha final de Roy em Ashan começou. Fim do capítulo. Capítulo 365 Cataclismo 1. A cruzada do exército da Aliança contra o UR-Recal começou, e os primeiros a atacar foram as centenas de catapultas. Essas catapultas pareciam diferentes em estilos porque foram feitas por várias raças. As catapultas dos orques eram simples e rudimentares, enquanto as humanas eram finamente trabalhadas. Quanto aos elfos, os deles pareciam esguios. Mas independentemente da raça que fez as catapultas, elas tinham tonelagem suficiente e pareciam gigantescas. Quando os guinchos puxavam os braços grossos pouco a pouco até ficarem planos, os ciclopes ou titãs que esperavam ao lado carregavam pedras pesando centenas de quilos ou até quase 1 tonelada e as colocavam nos braços de arremesso. Quando essas etapas terminassem, os soldados cortariam as cordas de contenção e fariam com que os braços de arremesso saltassem para trás repentinamente. Os braços lançariam essas pedras pesadas e as esmagariam na muralha da cidade de UR-Recal com uma tremenda energia cinética. Quase instantaneamente, sons uivantes ressoaram no céu enquanto centenas de pedras giravam no ar em uma parábola e depois colidiam com várias partes de UR-Recal. Sons estrondosos vieram imediatamente de todos os pontos de impacto, e poeira e escombros voaram por toda parte. Os gritos dos demônios eram intermináveis. Nesta primeira onda de ataques, uma pequena porção atingiu a muralha da cidade e mais pedras caíram em UR-Recal. Alguns dos edifícios mais altos desabaram com um grande estrondo após serem atingidos. Muitos dos demônios em prontidão na cidade não conseguiram se esquivar a tempo e foram transformados em uma confusão sangrenta. Os restantes só podiam rugir com raiva enquanto olhavam para o céu na direção de onde vieram as pedras e tentavam escapar. Logo, seguiu-se a segunda onda de ataques de catapulta.
Após as correções da primeira onda, mais pedras se chocaram contra a muralha da cidade. O objetivo do exército da Aliança era, obviamente, quebrar a muralha da cidade. Embora houvesse muitas catapultas, era impossível enterrar todos os demônios com pedras. O objetivo final da guerra era atacar a cidade. Com a cobertura dos ataques de catapulta, os gigantes formaram uma força de assalto e se aproximaram da muralha da cidade. Eles pararam apenas temporariamente a cerca de 300 metros da muralha da cidade para esperar que as catapultas continuassem bombardeando. Diante de um ataque tão grande, até Roy ficou chocado. Além de ordenar que os demônios se defendessem, ele não tinha maneira melhor de lidar com isso. Claro, os demônios da cidade também usavam as catapultas para revidar. As pedras voando para fora da cidade cruzaram-se com as pedras lançadas pelo exército da Aliança no ar, mas pareciam tão dispersas e esparsas. Embora as pedras tenham colidido com a formação do exército da Aliança, a maioria delas pousou onde os gigantes estavam. Com tais ataques, foi extremamente difícil matar esses gigantes conhecidos como os Reis da Guerra. Em vez disso, depois de serem feridos, eles rugiram de novo e de novo. Após as baixas de muitos demônios em Ur-Recal, o cheiro penetrante de sangue estimulou os demônios restantes e despertou sua ferocidade. Os demônios de alto escalão sob o comando de Roy começaram a usar magia para fortalecer o exército de demônios e ajudá-los a resistir aos danos. Não apenas o exército da Aliança estava esperando, mas os demônios também estavam esperando que a muralha da cidade desabasse para lutar contra as forças da Aliança que avançavam. A muralha da cidade de Ur-Recal claramente não iria durar muito. Embora este fosse o quartel-general dos demônios, e pudesse ser considerado robusto, porque o Lorde Demônio Kh-Abelet havia entrado no estado de libertação do nome verdadeiro e se transformado no Senhor Supremo do Inferno, ele derreteu grande parte da muralha da cidade. Embora tenha sido reparado posteriormente, definitivamente não poderia ser comparado ao estado original. O que aconteceu a seguir não foi além das expectativas dos demônios. Uma seção reparada da muralha da cidade foi a primeira a desabar. Quando a muralha lateral da cidade desabou em fumaça e poeira, aplausos entusiasmados vieram do exército da Aliança. Esta seção desmoronada foi um sinal para um ataque total. As catapultas do exército da Aliança continuaram disparando, mas as tropas de retaguarda do exército da Aliança já haviam começado a avançar lentamente. O brilho da magia começou a brilhar na formação do exército da Aliança, e os dragões no céu circulavam cada vez mais rápido. Depois de aguentar mais algumas ondas de ataques, a parede frontal do portão da cidade de Ur-Recal finalmente desabou com sons ensurdecedores. Os escombros caídos encheram até mesmo o fosso de magma que cercava a cidade. Depois de ver esta cena, o exército da Aliança de repente tocou as buzinas de guerra. No meio do tumulto alto, todos os soldados do exército da Aliança soltarão rugidos emocionantes. Então todas as forças terrestres se moveram e começaram a atacar o Ur-Recal. Os gigantes se abaixaram, pularam e correram de quatro como gorilas. Mas os que atacaram primeiro foram os dragões no céu. Eles formaram uma formação e desceram de grandes altitudes. Os sopros escaldantes dos dragões vermelhos e do dragão negro caíram do céu e varreram o chão enquanto voavam, e as chamas ondulantes rapidamente se espalharam por toda a cidade como a água transbordante de uma inundação. Então as chamas explodiram. Um grande número de demônios queimados pelos sopros do dragão gritaram e rolaram no chão, tentando extinguir as chamas. Mas os factos provaram que estas ações eram fúteis. No final, eles só poderiam ser queimados em esqueletos demoníacos. As respirações dos dragões verdes e dos dragões esmeralda concentraram-se nas seções restantes da muralha da cidade. O seu ácido corroeu a muralha da cidade e acelerou o colapso das defesas de Ur-Recal para proporcionar maior espaço de combate ao exército da Aliança. Quanto aos dragões de ouro com escamas de dragão incomparavelmente duras, eles mergulharam diretamente e caíram no chão da cidade. Seus enormes corpos rolaram para frente e para trás após pousarem, esmagando muitos pequenos demônios.
Depois que os dragões de ouro se viraram e se levantaram, eles imediatamente rugiram e começaram a lutar contra os demônios. Também ocorreram tornados de chamas gigantescos em muitos lugares da cidade. Isso foi causado pelas fênix de fogo dançando com suas grandes asas no céu. Quanto aos cavaleiros grifos, eles voaram agilmente pelo céu enquanto lançavam dardos nos demônios de cima. Esses dardos também carregavam imensa energia cinética quando caíam do céu. Eles perfuraram alguns dos demônios e os prenderam no chão, fazendo com que eles não conseguissem se virar enquanto rugiam de dor. Esta batalha foi quase unilateral. Afinal, os demônios não tinham vantagem numérica. Então, depois de ver essa situação, Roy e os outros agiram. Sua palma pressionou o chão e uma onda de chamas brilhantes se espalhou por seu braço. Os demônios que as chamas tocaram foram imediatamente envolvidos em uma bola de chamas brilhantes e fluídas. As rochas sob seus pés se transformaram em líquido e cobriram seus corpos, e as chamas brilhantes e fluídas os refinaram em armaduras de aço que envolviam seus corpos, fazendo com que muitos demônios de nível baixo e até mesmo de nível médio tivessem meios de sobrevivência. As chamas brilhantes e fluídas de Roy se espalharam rapidamente, logo cobrindo metade da cidade e rapidamente armando quase 10.000 demônios. Na verdade, este foi o maior efeito das chamas brilhantes e fluídas. Com o imenso poder mágico de um Lorde Demônio, poderia armar instantaneamente um exército demoníaco. Vários dragões no céu viram o que Roy estava fazendo, então imediatamente se viraram e avançaram sobre ele. Mas antes que pudessem alcançá-lo, viram 3 bocas ensanguentadas vindo em sua direção. Fat Tiger deu um pulo, mordeu o pescoço e outras partes de um dragão dourado e arrastou-o do ar à força. Então as 2 feras gigantes começaram a lutar desesperadamente. Julia e Benia interceptaram os dragões restantes. O chicote de chamas de Benia voou e envolveu o chifre de um dragão verde. Ela não conseguia derrubar o dragão, mas podia pular nele com a ajuda do chicote. Depois de pisar na testa do dragão verde, ela se agachou e pressionou a palma da mão na cabeça dele. Depois que um círculo de luz rosa de poder mágico se espalhou, a mente do dragão ficou confusa no segundo seguinte. Virou a cabeça e mordeu seu compatriota dragão. Quanto a Julia, ela abriu as asas flamejantes e voou no ar. Segurando sua espada angelical caída, ela rapidamente cortou as asas de um dragão esmeralda, fazendo-o cair no chão. Antes que o dragão esmeralda pudesse se levantar, chamas douradas explodiram do céu e atingiram o dragão esmeralda. No momento em que as chamas douradas tocaram o dragão esmeralda, elas explodiram de repente e envolveram seu enorme corpo. O dragão esmeralda só teve tempo de soltar um rugido trágico antes que as chamas incomparavelmente violentas o derretessem em uma pilha de ossos carbonizados. Esse era o horror das chamas de destruição. Sua temperatura incrivelmente alta era comparável à temperatura da superfície do Sol. Quanto mais forte for o poder mágico, maior será a temperatura. Não havia quase nada que as chamas da destruição não pudessem derreter. Depois de matar este dragão esmeralda, Julia continuou a atacar os outros dragões. Suas asas flamejantes eram originalmente pretas puras, mas depois de se fundirem com o poder das chamas de destruição, muitos padrões de chamas douradas apareceram em suas asas, o que representava o símbolo do poder das chamas de destruição. E o que ela segurava na mão era a espada demoníaca de Kh-Abelet, a mandíbula de Urgash, que Roy havia modificado para ela. Esta espada poderia se adaptar muito bem às chamas de destruição de Julia. Quando esta espada demoníaca que queimava com chamas de destruição balançou, mesmo as escamas de dragão das quais os dragões se orgulhavam não conseguiram parar sua lâmina. Era como uma faca quente cortando manteiga, pois ela era cortada com extrema suavidade. Onde quer que Julia voasse, haveria dragões com as asas cortadas. Julia e Benia atraíram a atenção de quase todos os dragões, o que naturalmente deu a Roy mais tempo para se preparar. As tropas da aliança perceberam de repente que algo estava errado no céu, então não puderam deixar de olhar para cima. A primeira coisa que viram foram vários pontos de luz. Seus olhos quase saltaram.
Isso é, Armagedon. Em apenas alguns segundos, eles puderam ver claramente os pontos luminosos no céu. Isso mesmo, havia vários meteoros massivos queimando com chamas violentas após fricção contra a atmosfera, e cada um deles tinha centenas de metros de diâmetro. E os pontos de impacto desses meteoros foram, sem dúvida, na formação do exército da Aliança. Fim do capítulo. Capítulo 366 Cataclismo 2. No mundo de Ashan, não havia muitas pessoas que tivessem visto o Armagedon com seus próprios olhos porque, a maioria deles havia morrido. Mas agora, no campo de batalha da Batalha de Ur-Recal, mais de 2 milhões de pessoas testemunharam a queda dos meteoros ao mesmo tempo. Várias bolas de fogo enormes cortavam o céu. As altas temperaturas causadas pelo atrito fizeram com que a superfície das rochas ficasse vermelho-alaranjada, e atrás das rochas havia uma fumaça espessa e ondulante. Eles deixaram rastros semelhantes a cometas no céu e vieram com um impulso assustador. Olhando para os meteoros ficando cada vez maiores à medida que se aproximavam, muitas das tropas da Aliança empalideceram. A magia mudou a guerra. Esta era a ideia comum do povo de Ashan. Anteriormente, eles haviam se perdido no ataque irresistível do exército da Aliança. Somente quando viram os meteoros que estavam prestes a trazer destruição é que finalmente se lembraram que o inimigo que enfrentavam era um terrível Lorde Demônio. Embora Roy tenha arrastado esses meteoros para baixo com psicocinese, afinal, ele não tinha muito poder mágico para usar agora, então economizaria o máximo possível. O efeito não foi diferente do verdadeiro Armagedon. O que era certo era que uma vez que esses meteoros caíssem, com as densas formações do exército da Aliança, definitivamente sofreria pesadas perdas. No entanto, será que o exército da Aliança realmente assistiria impotente à queda desses meteoros? A resposta foi não. Uma luz dourada apareceu de repente. Era Serafim Isabel, cujo corpo inteiro transbordava de poder sagrado. Ela segurava um escudo em uma mão e uma espada angelical na outra. Como um meteoro voador, ela atravessou o céu em direção aos meteoros que caíam. Enfrentando os meteoros que estavam caindo com um impulso surpreendente, ela balançou a espada e lançou uma luz em forma de cruz. No segundo seguinte, o primeiro meteoro se partiu no ar, transformando-se em 4 pedaços que se espalharam e caíram. Isabel saiu da lacuna dos meteoros espalhados e continuou a enfrentar os outros meteoros que seguiam logo atrás. Ela executou o mesmo movimento e usou sua espada para cortar todos os meteoros. É claro que, mesmo assim, a crise do exército da Aliança não foi resolvida. Embora os meteoros divididos tenham ficado menores, o número aumentou e a energia cinética neles não enfraqueceu. Porém, neste momento, uma figura colossal sobrevoou. Era um dragão dourado que excedia o tamanho de todos os dragões presentes. Suas asas se estendiam por 1000 metros e as escamas de dragão em todo o seu corpo eram finas e compactas, emitindo um encanto dourado. Diante dos meteoros no céu, ela não fez mais nada, ela apenas esticou o pescoço e soltou um rugido profundo. Talvez tenha sido uma ilusão, mas logo após seu rugido, pareceu haver enormes ondas no ar. Os fragmentos de meteoro cortados por Isabel tremeram ao mesmo tempo e depois desabaram com um estrondo. Dezenas de fragmentos de meteoros de repente se transformaram em dezenas de milhares de escombros do tamanho de um punho, e apenas alguns deles ainda tinham chamas. Os escombros continuaram a cair do céu. No momento em que estavam prestes a atingir as cabeças dos soldados da Aliança, um furacão de repente explodiu violentamente e envolveu todos esses fragmentos. Não se sabia como isso foi feito, mas os escombros imediatamente se transformaram em minúsculas partículas de poeira que caíram lentamente do céu. O tremendo desastre destrutivo agora se transformou em uma chuva de pó de pedra. Os soldados da Aliança no terreno não tiveram outras perdas, exceto tossir algumas vezes devido à poeira que caía. Eles ficaram pasmos. Eles viraram a cabeça, incrédulos, e olharam para a figura alta na parte traseira do campo de batalha. Era um colosso mais alto que os titãs comuns.
A parte superior de seu corpo estava nua, revelando sua pele escura como obsidiana e seus músculos fortes que pareciam prestes a explodir. Nesse momento, esse colosso ainda mantinha a postura de socar. O furacão que transformou tudo em pó agora foi devido ao seu soco. Depois de transformar o desastre em nada, o colosso lentamente deixou sua posição. No céu, o colossal dragão dourado circulou e desceu. Serafim Isabel bateu as asas e flutuou lentamente, parando no meio dos dois corpos enormes. Então todas as três figuras olharam para Roy na muralha da cidade de Ur-Recal à distância. Esse dragão é a rainha dragão dourada, Sel-Hirtazi. Roy naturalmente percebeu os olhares dos três, e sua expressão não pôde deixar de ficar solene ao adivinhar, deveria ser ela, nesse caso, o titã que deu o soco é o rei titã, Gadacus. Esta altura tem mais de 15 metros. Nos livros da biblioteca de Ulambus, Roy tinha visto registros da rainha dragão dourado e do rei titã. De acordo com os livros, a rainha dragão dourada, Sel-Hirtazi, e o rei titã, Gadacus eram os mais antigos dragões e titãs existentes. Principalmente Sel-Hirtazi, ela foi uma sobrevivente das antigas guerras. Gadacus era um pouco mais jovem, mas apenas 100 anos mais novo que Sel-Hirtazi. Criaturas míticas como dragões, titãs ou anjos e demônios, desde que não tivessem entrado no período de declínio, quanto mais velhos eram, mais fortes eram. Isso já era um consenso. Exceto pelos poucos dragões elementais agora adorados como deuses, Sel-Hirtazi era o atual rei de toda a raça dos dragões. Até mesmo os selvagens dragões vermelhos e os violentos dragões negros tiveram que admitir que Sel-Hirtazi era o líder. Foi o mesmo para Gadacus. Ele era agora o líder dos titãs, e os titãs o chamavam de ancião. Entre os titãs, quanto mais forte for a força, maior será a altura. E sua altura era quase mais da metade da altura média de sua raça. Além de Isabel, que acabara de se tornar uma nova serafim, a rainha dragão de ouro, Sel-Hirtazi, e o rei titã, Gadacus, que eram as maiores forças estabilizadoras no campo da ordem, não apareciam facilmente a menos que o mundo encontrasse um grave desastre. Se Roy não tivesse aparecido, eles teriam unido forças para lidar com o Lorde Demônio Kh-Abelete. Mas agora, porque Kh-Abelete estava morto, o alvo dele se tornou Roy. Embora ele já estivesse mentalmente preparado para enfrentar essas existências de nível rei, ele ainda sentia pressão ao vê-las aparecer. Embora os três tenham atacado juntos para destruir o Armagedon, na verdade, cada um deles fez apenas movimentos casuais e não usou toda a sua força. Foi apenas uma exibição para outros verem. Destruir os meteoros foi apenas uma demonstração anunciando sua existência ao Lorde Demônio Osíris. Eles podem não necessariamente lutar pessoalmente contra Roy. Mas com essas três existências formidáveis, se ele quisesse usar feitiços poderosos, ele teria que considerar isso com cuidado, porque depois de usá-los, a outra parte poderia resolvê-los facilmente, e isso se tornaria um desperdício de seu poder mágico. Roy entendeu o significado de seus olhares e não pôde deixar de sorrir. Interessante. Você está me dizendo que a guerra ainda depende das pessoas. Ou você quer que o exército da aliança me mate para aumentar sua confiança na resistência ao mal? Os principais especialistas de Ashan estavam em uma situação embaraçosa que não conseguiam responder. Ainda havia muitos lordes demônios em Xiog, mas havia poucos que pudessem lutar contra os lordes demônios agora. Até o serafim Isabel foi escolhido pelo dragão da luz, Eurate, para se tornar um serafim com seu poder. Talvez pensando na profecia de que os demônios Xiog escapariam de sua prisão, Sel-Hirtazi, Gadacus e os outros queriam usar esta cruzada para deixar alguma esperança e sementes para as gerações futuras. Roy poderia adivinhar aproximadamente o que eles estavam pensando, mas não o fez, pretendo expô-los. Afinal, ele não foi tão tolo a ponto de realmente avançar para lutar contra Sel-Hirtazi e os outros. Se eles quisessem estabilizar a situação, então não haveria problema em estabilizar a situação, meu. Assim, Roy não fez grandes movimentos novamente. Ele só ficou na muralha da cidade para supervisionar a batalha.
Depois de ver que Roy não se mexeu, Isabel, Selhirtaze e Gadacus fizeram o mesmo. Os demônios foram totalmente suprimidos na batalha. Afinal, mesmo os demônios não poderiam usar o poder de uma raça para lutar contra várias raças ao mesmo tempo. A disparidade na força militar era muito grande, então, além dos demônios de alto escalão, os demônios de baixo e médio escalão foram mortos um após o outro. Os sortudos poderiam ter suas almas retornadas ao abismo, e os azarados seriam eliminados diretamente quando encontrassem os anjos do exército da Aliança. Dezenas de milhares de demônios morreram em menos de uma hora. Embora os demônios de alto escalão restantes ainda estivessem fazendo o possível para resistir, eles tiveram que enfrentar cada vez mais inimigos, forçando-os a se aproximarem de Roy. Fora da cidade, Selhirtaze e os demais viram naturalmente esta situação. Se eles estivessem preocupados antes, à medida que a batalha avançava, eles gradualmente se sentiram aliviados. Enquanto o exército da Aliança eliminasse o exército demoníaco, até mesmo o Lorde Demônio Osíris, que estava sozinho, seria esmagado pelo grande número do exército da Aliança. O vencedor desta guerra estava determinado. Neste momento, Julia, Benia e os outros estavam ofegantes enquanto voavam perto de Roy. Fat Tiger tinha feridas por toda parte e suas 3 cabeças mostravam a língua e ofegavam. Havia também 5 heróis demoníacos de alto escalão sob o comando de Roy. Suas armaduras estavam em frangalhos e eles estavam em um estado lamentável. Fora da muralha da cidade, pedras gigantescas lançadas pelos gigantes batiam constantemente neles. Os sopros dos dragões no céu também foram continuamente pulverizados. Qualquer um que visse esta cena no campo de batalha sentiria que os demônios estavam no fim. Claro, os soldados da Aliança pensavam da mesma forma. O moral deles estava alto enquanto eles avançavam continuamente para o R-Recal a partir da muralha desmoronada da cidade. Mesmo que encontrassem demônios moribundos, eles os esfaqueariam 2 vezes, não os deixando ir. Depois de correrem para a cidade, eles continuaram avançando em direção à muralha interna da cidade e imaginaram-se capazes de cortar a cabeça do Lorde Demônio Osíris na frente de todos. A partir de então, eles se tornariam verdadeiros guerreiros matadores de demônios, e seus nomes seriam cantados em canções por toda a Shan. Mas o que eles não sabiam era que Roy sentiu que a hora havia chegado, então ele abriu a palma da mão e um estranho dispositivo com um botão apareceu em sua mão. Então Roy apertou o botão com o polegar sem hesitar. Bum! Fim do capítulo. Capítulo 367 Cataclismo 3. Eofol era a terra mais árida e pior de todo o mundo de Ashan. Em Eofol, havia um total de 67 vulcões de vários tamanhos, e a maioria deles eram vulcões ativos. Quando os demônios quiseram se firmar em Ashan, Eofol foi a escolha ideal. Principalmente porque precisavam construir cidades, eles detonaram muitos vulcões, fazendo com que o magma jorrasse e espalhasse gases venenosos, transformando assim o ambiente em um ambiente adequado para a permanência dos demônios. No geral, toda a geologia de Eofol era na verdade muito frágil. A razão pela qual o acampamento demoníaco escolheu o R-Recal como sede foi que havia 6 grandes vulcões num raio de 40 quilômetros da cidade. Esses vulcões entraram em erupção durante todo o ano, enchendo este lugar com cheiro de magma e enxofre. Calor intenso e gases venenosos continuaram a permear aqui, e o ambiente aqui era o mais próximo do abismo. No momento em que Roy apertou o botão, os 6 vulcões ao redor de R-Recal começaram a roncar. Roy não hesitou em criar numerosos cogumelos de destruição. O autor decide mudar o nome dos cogumelos nucleares. Antes de o exército da Aliança entrar em Eofol, ele providenciou para que as pessoas os colocassem em todos os vulcões de Eofol e criou um botão de controle geral para que pudesse detonar esses cogumelos de destruição com seu poder mágico. Um cogumelo de destruição teve um rendimento de 2.000 toneladas. Que tipo de conceito era quando um explodiu? Foi uma força imensa que poderia achatar um raio de 10 quilômetros.
E o que aconteceria quando todos esses cogumelos de destruição explodissem nos vulcões já em ebulição? Um estrondo ensurdecedor se espalhou por todo o campo de batalha. Todas as tropas da aliança ficaram chocadas e seus movimentos pararam em uníssono. Eles não sabiam de onde vinha esse som. No momento, eles pareciam estar bem, mas depois de ouvirem o som, por algum motivo, sentiram uma forte sensação de desconforto em seus corações. O que aconteceu? O Lorde Demônio atacou, mas não vejo a luz da magia. A direção do som parece vir de muito longe. As tropas da aliança iniciaram uma série de discussões. Neste momento, mais de 1 minuto se passou desde que ouviram o som. No momento em que estavam nervosos, um soldado da aliança foi o primeiro a descobrir que o chão parecia estar tremendo. Logo depois, mais e mais pessoas sentiram o chão tremer, o que significava que o tremor aumentava rapidamente. Em apenas alguns segundos, o tremor se transformou em um tremor violento comparável a um terremoto de magnitude 8. Muitos soldados da aliança ficaram em pânico e não conseguiam ficar em pé. Eles caíram no chão e seus corpos inteiros ficaram tontos com o tremor. Os cavalos de guerra dos cavaleiros de Heivan relinchavam freneticamente. Eles, que foram domesticados para serem obedientes, sacudiram os cavaleiros nas costas depois de alguns solavancos. Então eles romperam a multidão e escaparam para longe. Não foram apenas os cavalos de guerra, mas também os animais que as outras raças domesticaram para serem montarias. O campo de batalha tornou-se caótico de repente, pois todos estavam completamente confusos. No céu, os pássaros que viviam em Eufol voavam em grandes grupos e emitiam todos os tipos de gritos estridentes enquanto voavam rapidamente para fora de Eufol. Neste momento, os tremores do solo diminuíram repentinamente. Todo o campo de batalha de repente ficou em silêncio, deixando apenas os gritos dos pássaros no céu distante. Os soldados das várias raças olharam para esta cena em dúvida. O tremor do chão parando deveria ser uma coisa boa, mas por algum motivo, eles não se sentiram nem um pouco aliviados. Eles apenas sentiram que algo de repente estava apertando seus corações com força. Nessa estranha calma, eles sentiram o sangue gelar enquanto uma terrível sensação de crise os agarrava firmemente. Não, não é bom. Retiro. Um dos heróis élficos foi o primeiro a reagir, mas assim que gritou em pânico, outro rugido ensurdecedor veio de repente. Desta vez, o som foi ainda mais alto e assustador do que antes. Era como se um trovão assustador tivesse explodido diretamente em seus ouvidos. Todos os soldados da aliança ficaram surdos, e isso fez com que seus ouvidos se acalmassem, deixando apenas o zumbido em seus ouvidos que continuava reverberando. Neste mundo surdo, os soldados da aliança ficaram estupefatos enquanto olhavam para o céu totalmente tingido de vermelho, era de vulcões em erupção a dezenas de quilômetros de distância. Os 6 vulcões explodiram ao mesmo tempo. Magma escarlate e fumaça negra subiram ao céu, subindo centenas de metros no céu sob tremenda pressão. Inúmeras pedras em chamas voaram em todas as direções como fogos de artifício. A uma velocidade de mais de 300 km por hora, eles cruzaram o céu com uma fumaça espessa e ondulante, parecendo flores de destruição. Os dragões e anjos voando alto no céu pareciam mais distantes. Eles ficaram horrorizados ao descobrir que não apenas os vulcões ao redor de Ur-Rekal estavam em erupção, mas ainda mais longe, eles podiam ver chamas de magma subindo para o céu. De leste a oeste, de sul a norte, podiam ver nuvens tingidas de vermelho em todas as direções. Com a erupção dos vulcões, um enorme terremoto vindo de um local mais distante do que antes se seguiu de perto. Sob o solo carbonizado de Eufol, parecia que alguma criatura aterrorizante estava se mexendo e se agitando, e a terra ondulava violentamente. Uma enorme rachadura apareceu pela primeira vez na planície em frente ao Ur-Rekal. Ele destruiu o solo frágil ou duro ao longo do caminho e rapidamente se espalhou para frente enquanto divergia continuamente em galhos. O aparecimento desta fenda trouxe consigo uma fenda sem fundo, e todos os soldados da aliança em seu caminho gritaram quando a fenda os engoliu.
A rachadura também se espalhou na direção de Recal. Afetou o lado sudoeste e metade da cidade afundou. Retiro. Não se sabia qual herói da aliança explodiu com um grito de partir o coração no campo de batalha. Desta vez, as tropas da aliança, que acabavam de recuperar a audição, ouviram claramente. Depois de voltarem a si, eles imediatamente largaram as armas e correram de volta sem sequer pensar. No entanto, sob um desastre geológico tão grande, como eles poderiam escapar? Além disso, o exército da aliança estava em formações densas durante a guerra devido à sua vantagem numérica. Até onde tantas pessoas poderiam escapar em um curto espaço de tempo? Gritos e estrondos entrelaçados e ecoaram no campo de batalha. Em menos de um minuto, o solo rachado devorou mais de 200.000 pessoas. O que era ainda mais assustador era que não importava o quão longe eles corressem, o chão estava constantemente rachando ao seu redor. Este terremoto inimaginável não se espalhou apenas por Recal, mas se espalhou por Eufol. As criaturas terrestres que corriam no chão enfrentavam uma catástrofe. Até mesmo existências como gigantes e titãs gritavam enquanto a terra os engolha. Apenas as criaturas voadoras não foram afetadas e estavam relativamente seguras. Mas, essa segurança só durou até que uma rocha vulcânica das erupções se chocou contra a cabeça de um dragão. As erupções vulcânicas provocaram não apenas um terremoto semelhante ao do juízo final, mas também uma grande quantidade de fumaça venenosa e balas de canhão de pedra voando em todas as direções. Essas balas de canhão de vários tamanhos carregavam imensa energia cinética enquanto cruzavam dezenas de quilômetros em um curto espaço de tempo e se espalhavam pelo campo de batalha. Portanto, as criaturas voadoras também acolheram uma catástrofe. Infelizmente, um grifo bateu em uma pedra voadora de 2 toneladas. Depois que a rocha passou por seu corpo, metade do corpo do grifo desapareceu, e faltando junto estava o cavaleiro grifo em suas costas. A metade restante do grifo caiu em espiral no chão e colidiu com um ranger élfico que corria desesperadamente, transformando a outra metade em uma panqueca de carne e osso. Um dragão vermelho batia incessantemente as asas e voava para frente. Ele bateu em várias pedras voadoras menores, uma após a outra. Embora ele não estivesse tão infeliz quanto o grifo devido à proteção de suas duras escamas de dragão, a imensa energia cinética ainda o fazia cair no ar. Assim que ele ajustou sua postura de voo e estava prestes a continuar voando, uma gigantesca bala de canhão de cerca de 1.000 toneladas bateu nele e o derrubou do céu. Os anjos também estavam fugindo, mas eram mais espertos. Eles usaram magia de luz sagrada para aumentar seus escudos e então avançaram com os escudos. Além disso, eles eram relativamente pequenos, o que os tornava mais ágeis, por isso poucos deles foram abatidos. Mas neste momento, as cinzas vulcânicas que se espalhavam rolaram e cobriram todo o campo de batalha. Na fumaça densa, a visibilidade era tão ruim que eles nem conseguiam ver os dedos. Eles não conseguiam ver mais de 1 metro de distância, então os anjos perderam o senso de direção. Muitos anjos voaram e atingiram seus aliados, fazendo-os cair juntos. Isabel, Selhirtazi e Gadacus também estavam fugindo neste momento. Isabel estava melhor. Devido ao seu corpo colossal, a rainha dragão dourada, Selhirtazi, foi a mais atingida durante seu voo. Felizmente, ela era poderosa, então não caiu. Quanto ao rei titã, Gadacus, a triste notícia era que ele não podia voar. Embora o rei titã também pudesse se transformar em relâmpago e voar, essa transformação não significava que ele poderia voar diretamente para fora de Eufol. Em vez disso, ele teria que parar de vez em quando antes de poder avançar novamente. Essa habilidade era um pouco como o teletransporte de chamas dos demônios, enquanto Gadacus era apenas um teletransporte relâmpago. As limitações técnicas eram uma coisa, mas pior ainda, não se sabia o que lhe dera um azar estupendo. Quando Gadacus completou o primeiro teletransporte, ele já havia passado mais de 60 quilômetros de distância. Mas no momento em que ele se transformou de volta, um enorme buraco se abriu sob seus pés por causa do chão rasgado.
Ele só teve tempo de rugir de má vontade antes de cair direto na fenda. Ele não iria morrer. Com sua força física incomparável, ele ficaria bem, não importando o quão alto caísse. Mas o problema era que a crosta abaixo ainda estava comprimida devido à intensa energia. Se ele não conseguisse subir de volta antes que a fenda se fechasse, então o digno rei Titã poderia ser enterrado para sempre no subsolo. Fim do capítulo. Capítulo 368 Cataclismo 4. Diante deste desastre, o exército da Aliança esqueceu tudo sobre a batalha contra os demônios e a glória de restaurar a justiça e a esperança. Todas as raças estavam agora pensando em como salvar suas vidas. O desejo de sobreviver ocupou totalmente suas mentes e eles não tiveram tempo para pensar em mais nada. Portanto, quase todos se esqueceram de prestar atenção ao demônio alto que ainda estava na muralha da cidade de Ur-Recal, incluindo Isabel e os outros. Depois de sair correndo da fumaça espessa e ver a luz novamente, eles de repente perceberam que o Lorde Demônio Osíris parecia ter desaparecido. O que eles não sabiam era que, neste momento, um dragão colossal estava flutuando no céu quase 30.000 metros acima. Eles tinha um corpo escuro como breu que tinha quase 1 quilômetro de comprimento. Não tinha asas de dragões comuns, mas tinha 4 garras. Em sua cabeça havia uma estranha mandíbula de 2 camadas com dentes horríveis e afiados por toda a boca. Ele era o dragão celeste de Osíris, o dragão celeste Rafaro. Em sua testa plana, uma formação mágica se iluminou de repente e, no segundo seguinte, várias figuras apareceram de repente no topo de sua cabeça. Eles não eram outros senão Roy, Julia, Benia, Fat Tiger, Cassandra e o bebê nos braços de Cassandra, o Messias das Trevas, Sarete. Assim que Fat Tiger apareceu na formação mágica, suas 3 cabeças continuaram espirrando. Depois de espirrar mais de 10 vezes, ele empurrou o topo da cabeça contra Roy com uma expressão injustiçada e choramingou. As cinzas vulcânicas provocadas pelas erupções vulcânicas o deixavam muito desconfortável e ele procurava Roy para confortá-lo. Neste momento, os 3 pares de asas demoníacas de Roy estavam espalhados atrás de suas costas e ele tinha 6 metros de altura. Ele havia claramente entrado no estado de libertação do nome verdadeiro. Todo o seu corpo estava repleto de poder mágico formidável, formando levemente uma névoa ardente, mas ele também estava coberto de sujeira. Entrar no estado de libertação do nome verdadeiro não foi para o combate, mas para resistir à força repulsiva do mundo. Na verdade, como não conseguiu assinar um contrato com Urgashi, ele entendeu que não poderia usar nenhum poder mágico nesta guerra. Ele usou todo o seu poder mágico para resistir ao efeito repulsivo e não pôde lutar contra Isabel, a Rainha Dragão Dourado e os outros. Mas o lado oposto veio de forma agressiva e, se ele não resistisse, morreria. Claro, ele não queria morrer, então usou esse método extremo de detonar todos os vulcões de Eufol ao mesmo tempo. Se fosse qualquer outro Lorde Demônio, eles talvez não fossem necessariamente capazes de atingir seu nível. Era preciso saber que era simplesmente impossível detonar tantos vulcões ao mesmo tempo apenas com poder mágico. Mas Roy era diferente. Ele sabia como usar suas próprias vantagens e como criar armas e ferramentas como os humanos para atingir seus objetivos. Os Lordes Demônios não eram aterrorizantes, mas o que era assustador eram os Lordes Demônios com cultura. O efeito era naturalmente extremamente surpreendente. Os vulcões detonados não foram tão simples quanto as erupções vulcânicas. Os intensos choques de energia não apenas liberaram a pressão dos vulcões para fora, mas também comprimiram o centro do solo abaixo. Finalmente, eles se transformaram nas mudanças na crosta, formando rachaduras na terra. Quando Roy pensou nessa estratégia de batalha, ele havia considerado as consequências gigantescas, então ele libertou Rafaro por muito tempo e ordenou que ele flutuasse no céu para que ninguém pudesse tocá-lo. Ele esteja preparado para receber Roy e os outros.
Quando toda a cidade de Recal caiu por causa da rachadura no solo, Roy ativou diretamente a habilidade de teletransporte na muralha da cidade e trouxe Julia e os outros até a cabeça de Rafaro para evitar esse desastre igualmente perigoso para eles. Quanto aos heróis demoníacos sobreviventes de alto escalão, Roy não se importava com eles. Eles não eram seus subordinados de confiança, então ele não os trouxe quando partiu. Felizmente, o desastre deveria tê-los devorado, para que suas almas pudessem retornar ao abismo e ter a chance de ressuscitar. Depois de arrumar tudo, Julia, Benia e os outros suspiraram de alívio. Eles se apoiaram na testa de Rafaro e olharam para baixo. A uma altitude de 30.000 metros, quase podiam ver todo o terreno de Eufol. Neste momento, eles puderam ver que uma cor preta acinzentada havia substituído inteiramente a superfície vermelho-preta original do Eufol. A poeira rodopiante formou uma neblina e, na neblina, eles ainda podiam ver as erupções vermelhas, que eram o magma em erupção dos vulcões. Esta situação estava acontecendo em todas as terras de Eufol, com centenas de milhares de quilômetros quadrados, e eles podiam ver que esta situação ainda estava se espalhando para as fronteiras dos países vizinhos. Se nada de inesperado acontecesse, não demoraria muito para que as ondas de choque do terremoto se espalhassem para outros países, e também causaria grandes desastres. As cinzas vulcânicas venenosas podem até se espalhar por todo o mundo e causar a queda de chuva ácida. As cinzas vulcânicas se espalhariam pelo céu durante vários meses, bloqueando o sol e fazendo com que o solo ficasse sem luz por um longo período. Naquela época, toda a Shan teria uma série de consequências terríveis, como perda de colheitas e perda de produção, resultando em uma fome generalizada em todo o mundo. Este desastre não foi apenas tão simples quanto destruir os mais de 2 milhões de soldados da Aliança. O que é aquilo? Benia perguntou curiosamente enquanto apontava para uma linha branca abaixo. Roy deu uma olhada e pensou por um momento antes de responder. Se bem me lembro, você está apontando para o oceano, então deve ser um tsunami gigantesco. Sim, na fronteira sul de Eufol, o oceano ficava próximo a ela. A erupção em massa de mais de 60 vulcões desencadeou uma imensa maré de água do mar. Agora que a água do mar retornou, trouxe consigo uma enorme onda de centenas de metros de altura. Depois de reconhecer que se tratava de um tsunami gigantesco, Roy teve uma sensação de déjà vu. Isso o lembrou do filme, 2012, que ele tinha visto no passado. Ele podia imaginar que todas as fronteiras dos países que fazem fronteira com o oceano receberiam bem o impacto dos tsunamis. E agora, ele se tornou o culpado por trás dessa catástrofe. Todos estavam observando as mudanças no solo e no céu. Durante esse período, a fumaça espessa que permeava o Eufol se dissipou um pouco, revelando uma parte da superfície. Mas as cicatrizes ferozes por todo o chão já haviam tornado o Eufol totalmente irreconhecível, e não era mais o Eufol com o qual os demônios estavam familiarizados. Se nada inesperado acontecesse, nas próximas décadas ou centenas de anos, as placas tectônicas de toda a Shan sofreriam mudanças drásticas. Algumas das massas de terra destruídas de Eufol podem se afastar e entrar no oceano para se tornarem ilhas ou colidir com outras massas de terra e se fundirem. Mas seria inevitavelmente acompanhado por grandes terremotos. Pensando nisso, Roy se sentiu complicado. Na verdade, depois de se tornar um Lorde Demônio, ele percebeu que tinha a capacidade de destruir um país com facilidade. Mas perceber isso era absolutamente diferente de fazer isso pessoalmente. De volta ao mundo Darksiders, ele experimentou a cena cataclísmica da destruição da humanidade, mas seus sentimentos não eram tão fortes como desta vez. Espero não me perder no prazer deste poder e eventualmente me perder. Através da visão da alma dos demônios, Roy pôde ver inúmeras luzes da alma aparecendo no chão abaixo. Ele estava a uma altitude de 30.000 metros e ainda podia ver as luzes das almas naquela altura. Isso significava que muitas luzes da alma estavam agrupadas e havia nada menos que 100 dessas luzes.
Neste desastre, não apenas os soldados da Aliança morreram, mas inúmeros animais também morreram, razão pela qual existiam aglomerados de almas de tal escala. Claro, Roy não poderia desperdiçar tantas almas. Ele pegou a bandeira de atração de almas e entregou-a a Julia para que ela pudesse derramar poder mágico nela para coletar essas almas. Devido à grande altitude, demorava muito para as almas voarem, então a coleta foi um pouco lenta. Mas Roy ainda tinha algum tempo, então não estava com pressa. Ele sabia muito bem que depois dessa calamidade, provavelmente se tornaria a pessoa mais impopular de toda a Shan, mas não se importou porque logo retornaria ao abismo, e seria difícil para ele se cruzar com este mundo novamente, no futuro. O processo de coleta de almas durou muito tempo e, durante esse tempo, ainda havia um fluxo constante de almas, mostrando que os desastres estavam se espalhando constantemente. Nesse ritmo, quem sabia quando isso terminaria? No momento em que Roy queria que Julia parasse, de repente ele ouviu a voz de Cassandra. Mestre, o que é isso? Roy se virou e olhou na direção que Cassandra apontava. Ele descobriu que Cassandra ainda apontava para o oceano. Mas ao contrário da linha branca do tsunami, Roy viu uma mancha preta. O que é aquilo? Roy achou estranho e não pôde deixar de observar a mancha preta com atenção. A mancha negra ficava a cerca de 200 quilômetros da costa sul de Eufol. Da altitude atual de Roy, estava quase no limite do arco do horizonte. Ele pensou que era algo como uma trincheira profunda ou uma caverna subaquática que apareceu depois que a água do mar desapareceu, mas rapidamente mudou seu julgamento porque, estranhamente, a mancha preta estava se expandindo. Rafaro, voe e deu uma olhada. Roy ordenou. Não, mestre, é melhor não o ultrapassar. Disse Rafaro. Não sei porquê, mas tenho um pressentimento muito ruim. Parece que algo está saindo. Além disso, parece ser a aura de algum dragão que é muito maior que eu, não, é ainda maior que a rainha dragão dourado. O que? Roy ficou chocado. Estava muito longe, então ele não conseguia sentir muito, mas Rafaro havia sentido isso antes dele, então ele teve que levar a sério. Neste momento, um rugido de dragão agudo e penetrante ressoou de repente. O rugido do dragão não apenas alcançou os ouvidos de Roy e dos outros, mas também se espalhou por todo o mundo Ashan, por todo o planeta. Este rugido do dragão estava cheio de dor, desespero, raiva, loucura, ódio e fome. Mesmo Roy não esperava ouvir tantas emoções de uma voz. Depois de ouvir essa voz, Roy de repente pensou em algo e seu rosto mudou. Sem chance, como isso é possível? Roy olhou para a mancha preta ao longe e não pôde deixar de ficar ansioso e gritar. O que está errado? Julia e Benia perguntaram, intrigadas com sua expressão. No entanto, a resposta de Roy o surpreendeu. Urgashi. É o dragão do caos, Urgashi. Sim, definitivamente é ele. Ele está escapando e saindo. Fim do capítulo. Capítulo 369 Cataclismo 5. Como para confirmar as palavras de Roy, incontáveis raios apareceram de repente ao redor da superfície da mancha negra que agora havia se expandido em um vórtice negro. Esses relâmpagos preencheram um raio de centenas de quilômetros, parecendo espetaculares. De longe pareciam relâmpagos, mas na verdade eram rachaduras no espaço. Depois que essas rachaduras negras apareceram, qualquer um que conhecesse um pouco sobre magia espacial poderia sentir que o espaço estava desmoronando silenciosamente. Um dragão extremamente formidável, cheio de poder caótico e louco, estava transmitindo do espaço em colapso. Roy e os outros já estavam na testa de Rafaro e podiam sentir todo o corpo de Rafaro tremendo. É realmente ele! Rafaro gritou de horror. Essa sensação na minha alma não pode estar errada. Caramba! Por que ele saiu? Talvez esteja relacionado com este cataclismo. Benia olhou para o espaço que ainda estava em colapso com um medo persistente. Ela apontou para Eufol abaixo e disse, de acordo com os registros, o local de descanso de Urgashi está nas profundezas do núcleo deste mundo. Este grande terremoto em Eufol pode ter se espalhado até o âmago e despertado ele.
Isso é improvável, certo? Júlia retrucou. Mesmo que a energia do terremoto tenha sido transmitida ao núcleo, lembro que existem documentos e registros que mencionam que Urgashi está em um espaço alternativo selado como Shiog, onde estão os Lordes Demônios. Mas a localização correspondente desse espaço alternativo está no centro do planeta. Como um simples terremoto pode afetar o espaço alternativo? Não sei. Benia abriu as mãos. Talvez os ferimentos de Urgashi tenham cicatrizado, então ele quer sair. Neste momento, Roy balançou a cabeça. Impossível. Os ferimentos de Urgashi não sararam. A razão pela qual ele tinha tanta certeza era que ele era o único que entrou em contato com Urgashi recentemente. Ele sabia muito bem que, embora o poder do vazio tivesse corroído Urgashi, essa corrosão deveria ter aproveitado sua fraqueza antes que ele se recuperasse. Embora o poder do vazio trouxesse imensos benefícios para Urgashi, talvez não fosse capaz de reparar seus ferimentos. Era preciso saber que Urgashi era um verdadeiro deus-dragão. Seu corpo era imortal, e a única coisa que poderia fazê-lo se recuperar por tanto tempo eram os ferimentos na alma. Não havia outra explicação para o motivo pelo qual a recuperação de Urgashi estava demorando tanto. Pelas informações que Roy sabia atualmente, o poder do vazio não deveria ser capaz de reparar ferimentos na alma. Então, por que Urgashi acordou antes de seus ferimentos se recuperarem totalmente e até mesmo rompeu a barreira espacial criada por Asha quando ela o baniu? Para ser honesto, isso foi o que Roy mais não conseguiu descobrir. Assim como Julia havia dito, mesmo que as ondas de energia do terremoto fossem realmente tão poderosas e transmitidas às profundezas do núcleo do planeta, não era necessariamente possível que atravessassem o espaço para despertar Urgashi. Se fosse tão fácil despertar Urgashi, os demônios provavelmente já teriam feito isso há 10 séculos. Isso foi subestimar demais o poder do dragão da Ordem, Asha. Algo deve ter acontecido. Não apenas Roy e os outros no céu sentiram a aura caótica e louca de Urgashi, neste momento, os dragões, que ainda estavam lutando na catástrofe, e os heróis poderosos em todo o mundo de Ashan sentiram a aura de Urgashi ao mesmo tempo. Os rostos de todos ficaram pálidos. Os videntes dos irmãos cegos ficaram especialmente aterrorizados. Na verdade, antes do exército da Aliança partir para eliminar o Lorde Demônio Osíris, as várias raças enviaram mensageiros para encontrar os videntes dos irmãos cegos, na esperança de que pudessem prever o futuro desta guerra através da adivinhação. Naquela época, os videntes dos irmãos cegos tinham visto o Lorde Demônio Osíris sendo devorado pelas chamas da guerra e da luz sagrada através de bolas de cristal e magia de profecia, fazendo com que o exército da Aliança iniciasse a expedição com confiança. Infelizmente, a sua profecia não se tornou realidade e falhou totalmente, fazendo com que o exército da Aliança sofresse pesadas perdas no cataclismo. As profecias não eram 100% precisas. Na verdade, durante a guerra do sexto eclipse lunar, os videntes dos irmãos cegos não puderam prever isso com antecedência. Coisas como profecias muitas vezes tinham muitas variáveis. Se eles pudessem realmente saber tudo através da profecia, Ashan não teria sofrido tantos desastres. O futuro sempre estaria atrás de um véu nebuloso. Até o momento em que o véu foi levantado, ninguém sabia se o rosto sob o véu era bonito ou feio. Não importa que a profecia de guerra contra o Lorde Demônio Osíris tenha falhado. O que mais aterrorizou os videntes foi que eles não conseguiam prever o aparecimento de Urgashi. Embora a grande catástrofe causada pelo Lorde Demônio Osíris tenha ferido gravemente o mundo de Ashan, ela não destruiu totalmente o mundo. As raças inteligentes muitas vezes tinham forte tenacidade. Contanto que lhes fosse dado algum tempo, eles poderiam continuar a se reproduzir. Mas se o dragão do caos, Urgashi, voltasse, então Ashan realmente acabaria. Somente Asha poderia lutar contra Urgashi, então os videntes reuniram apressadamente todas as suas forças e iniciaram o ritual em busca de revelações do dragão da Ordem. Mas não importava o quanto orassem, não conseguiam entrar em contato com Asha. Porque, depois que Sarelan obteve a iluminação de Asha e se tornou o sétimo dragão, ela selou completamente sua mente e coração.
Depois de Sarelan, ninguém mais conseguiu tocar a consciência de Asha. Esta também foi a verdadeira razão pela qual Arantir afirmou ser o escolhido de Ashas naquela época, mas na verdade ele era um mentiroso. Mas falando nisso, aqueles que realmente entraram em pânico foram os dragões de todo o mundo Ashan. Esses dragões eram todos descendentes de Asha. Estritamente falando, deveria ser Asha quem criou os dragões elementais, e então os dragões elementais os criaram. Nos mitos e lendas, Asha era a imagem de um dragão com asas infinitas, e quase todos os dragões de Ashan herdaram sua imagem e tinham asas de dragão. E quanto a Urgashi, Urgashi não tinha asas. Portanto, embora Urgashi também fosse conhecido como o dragão da criação, os dragões de Ashan não tinham nada a ver com ele. Pelo contrário, eles e Urgashi eram verdadeiros inimigos. Quando sentiram a aura de Urgashi aparecendo novamente, ficaram mais ansiosos. Portanto, sob a liderança da Rainha Dragão Dourada, Selhirtaze, muitos dragões que tinham acabado de escapar do cataclismo em Eufol se viraram e voaram em direção ao oceano, querendo impedir que Urgashi escapasse. Embora os heróis das várias raças quisessem ajudar, por um lado, eles estavam com dor de cabeça pelas imensas perdas devido ao cataclismo. Por outro lado, tiveram que considerar um problema ainda mais sério. Urgashi estava prestes a escapar, então e os Lordes Demônios em Shiog. Eles perceberam que a pior situação que o mundo de Ashan enfrentava havia aparecido. Nesse momento, Roy e os outros, que ainda estavam no alto do céu, já podiam ver vários dragões voando de todas as direções em direção ao oceano. Eles ignoraram os tsunamis e as tempestades no oceano e bateram as asas com toda a força para voar em direção ao vórtice negro em colapso. Esses dragões provavelmente vão desperdiçar seus esforços. Se Urgashi realmente sair, com a força atual dos dragões, eles não serão capazes de detê-lo. Benia virou-se para Roy. Vossa Senhoria, o que devemos fazer? Estamos indo embora. Espere um pouco mais. Quero confirmar a condição de Urgashi. Se ele realmente sair, Roy disse solenemente. O terremoto despertou Urgashi antecipadamente, o que Roy não esperava. Mas, por outro lado, se Urgashi acordasse cedo, isso significaria que a corrosão do poder do vazio nele havia terminado. Era com isso que Roy estava mais preocupado. De acordo com sua estimativa original, quando Urgashi foi completamente devorado pelo poder do vazio e transformado em uma criatura do vazio, deveria ter levado mais de 100 anos. Afinal, sua obstinação atual não havia desaparecido totalmente e ele ainda conseguia manter sua consciência por um período de tempo. Esta foi a base do palpite de Roy. Mas agora que Urgashi havia escapado antecipadamente de seu pesadelo, sua situação era imprevisível, deixando Roy muito curioso. Vossa Senhoria, não me culpe por falar demais. Rafaro disse ansioso após ouvir as palavras de Roy. É claro que podemos esperar um pouco mais, mas se a situação ficar fora de controle, talvez não consigamos sair se quisermos. Obrigado pelo seu conselho, Roy respondeu. Ele o ignorou e continuou olhando para o vórtice negro. Mas neste momento, a voz de Urgashi vinda da fenda espacial ressoou por todo Ashan e fez com que a expressão de Roy se distorcesse. Demônio Osíris, onde você está? Eu acordei em resposta à convocação. Você pensou em uma solução. Fim do capítulo. Capítulo 370 Cataclismo Final. Roy finalmente entendeu por que Urgashi de repente quis escapar de sua jaula e aparecer no mundo principal. Ele ainda se lembrava de que quando reuniu os dois artefatos da vontade de Urgashi e se conectou à sua alma, infelizmente caiu em pesadelos e foi firmemente capturado e incapaz de se libertar. Para escapar, ele só conseguiu pensar em uma maneira de se comunicar com a consciência de Urgashi e prometeu encontrar uma maneira de ajudá-lo a resolver a corrosão. Sem dúvida, ele disse isso apenas para escapar. Depois de sair e saber que o poder do vazio estava corroendo Urgashi, ele imediatamente percebeu o tremendo risco, então não estava disposto a se conectar com a alma de Urgashi novamente e não queria se envolver nessa bagunça. Então, no mês seguinte, ele optou por esquecer esse assunto.
Mas o problema era, Urgashi ainda estava pensando nisso. Embora houvesse demônios que reuniram os dois tesouros em Urgashi no passado, com o poder desses demônios, eles não conseguiram entrar em contato com a alma de Urgashi. Os lordes demônios presos em Shiyog não conseguiam sair, então naturalmente não conseguiam se comunicar com ele. Apenas Roy era diferente. Ele foi o único Lorde Demônio que se comunicou com Urgashi nos últimos 1000 anos. Durante sua recuperação, Urgashi foi corroído por um poder estranho e inexplicável, ele não sabia que era o poder do vazio. Enquanto seu corpo se tornava mais forte, sua força mental e força de vontade enfraqueciam constantemente. Nessa situação, Urgashi naturalmente sentiu que estava em extremo perigo, então não hesitou em diminuir seu status e pedir ajuda a Roy. Embora Roy tenha concordado com o pedido de ajuda de Urgashi, os dois não concordaram sobre como ajudá-lo a resolver o problema. Roy estava ansioso para escapar, mas o segredo era que Urgashi estava meio consciente e meio sonhando naquele momento, então ele o deixou sair e até se esqueceu de explicar como se comunicar na próxima vez. Se Roy tivesse retornado ao abismo depois de deixar o sonho de Urgashi, talvez Urgashi tivesse esperado muito tempo. Mas, inesperadamente, o exército da Aliança de Múltiplas Raças atacou o Lorde Demônio Roy com todas as suas forças. Para se proteger e fazer fortuna antes de partir, ele explodiu diretamente toda a terra de Eufol. Nas intensas ondas sísmicas, a energia das mudanças devastadoras se espalhou por toda parte. Além de se espalhar pelas terras vizinhas, também se espalhou abaixo da crosta do planeta. Embora não tenha alcançado o espaço alternativo onde Urgashi estava, ele ainda podia sentir as imensas flutuações. Urgashi erroneamente pensou que isso era um sinal de Roy. Este não foi um julgamento lógico normal, mas considerando que o estado mental atual de Urgashi era anormal, especialmente porque ele estava ansioso para acordar do tormento sem fim dos pesadelos, ele realmente acordou. Este foi um breve despertar. Embora Urgashi tenha escapado temporariamente dos pesadelos ao acordar, sua condição ainda era terrível. Sua obstinação ficou muito embaçada e uma sonolência intensa engolfava sua mente, aparentemente incitando-o a continuar dormindo. Nesse momento, Urgashi parecia um paciente com febre alta. Seu único vestígio restante de consciência percebeu que esse breve despertar era extremamente precioso, mas realmente terminaria se ele caísse em um longo sono. Então, quando ele acordou, ele imediatamente usou seu poder para se libertar da jaula. Ele acreditava que desde que o demônio Osíris lhe enviou um sinal, era possível que ele tivesse encontrado um caminho. Mas Osíris não podia entrar no espaço alternativo que o aprisionava, então só poderia sair. As criaturas corroídas pelo poder do vazio se tornariam mais poderosas. Esta era uma característica do poder do vazio. A contaminação espiritual secundária de Roy fez com que seu poder mágico acelerasse, então Urgashi, que estava realmente corroído pelo poder do vazio, era ainda mais extraordinário. Com os aprimoramentos do poder do vazio, ele estava agora quase 80% tão forte quanto no auge. Quando ele começou a destruir o espaço alternativo que o aprisionava por dentro, esta jaula não poderia durar muito. Quando o espaço entrou em colapso, o espaço alternativo e o mundo principal gradualmente se conectaram, e a poderosa aura e voz de Urgashi puderam se espalhar para o mundo principal. Foi nesse momento que ele mal podia esperar para começar a chamar o demônio Osíris. Roy adivinhou aproximadamente o que estava acontecendo, então sua expressão nem precisava ser mencionada. Não teria importância se Urgashi não o tivesse chamado, mas agora ele assumiria a culpa. Os céus têm pena dele. Ele nunca pensou em libertar Urgashi, mas o problema é que todo o mundo Ashan tinha ouvido isso. Aos olhos de todo o povo de Ashan, o Lorde Demônio Osíris libertou Urgashi. A partir deste momento, o nome do Lorde Demônio Osíris se tornaria sinônimo do demônio mais assustador e aterrorizante deste mundo. Se ainda houvesse um futuro neste mundo, talvez milhares de anos depois, os bardos deste mundo cantariam seu nome como um rei demônio. Só de pensar nisso Roy estremeceu.
O mais importante é que ele nem teve chance de explicar. Quando Roy percebeu que Urgashi queria encontrá-lo, ele sabia que precisava partir agora. Urgashi ainda não havia escapado de verdade da jaula, então ainda havia tempo. Mas se Roy esperasse que ele realmente saísse, ele não poderia ir embora, mesmo que quisesse. Portanto, Roy tomou uma decisão imediata e fez com que Julia guardasse a bandeira de atração de almas. Embora ainda houvesse muitas almas para coletar, não era hora de se preocupar com isso. Enquanto Julia guardava a bandeira, Roy levou Fat Tiger e Rafaro de volta ao espaço do sistema e estendeu a mão para agarrar Cassandra. Então ele olhou para Julia e Benia antes de assentir e retirar todo o seu poder mágico. Roy cumpriu todos os seus contratos demoníacos. Giovanni se tornou o novo monarca morto-vivo de Eresh e Benia se vingou de sua irmã. Sem o poder desses contratos demoníacos, e com Roy desistindo de resistir à força repulsiva do mundo, este mundo naturalmente não poderia mais tolerá-lo. Enquanto Roy e os outros retiraram seu poder mágico, um portão do abismo no céu se abriu à força no céu. O vórtice negro tinha uma força atrativa poderosa, e a força repulsiva do mundo tinha uma forte força motriz. Sob o efeito combinado dos dois, Roy e os outros foram enviados para o vórtice negro na velocidade da luz antes de se transformarem em um raio de luz e desaparecerem. Então o portão do abismo desapareceu lentamente. Roy e os outros partiram em silêncio, mas a catástrofe de Ashan ainda continuava. Todos os dragões de Ashan reuniram suas forças para reparar o espaço danificado, mas a disparidade de forças era muito grande e não era algo que os números pudessem compensar. As fissuras espaciais que colapsavam incessantemente já haviam começado a disparar raios, devido à poderosa radiação energética. Cerca de 10 minutos depois, esta radiação energética atingiu o pico. Em meio a relâmpagos e trovões, um som nítido como vidro quebrando se espalhou por Ashan. No segundo seguinte, sob o olhar desesperado de incontáveis dragões, um dragão sem asas apareceu de repente em Ashan. Seu corpo era incomparavelmente imponente e tinha quase 100 quilômetros de comprimento e enrolava-se. Seu corpo emitia um poder caótico como névoa, e esse poder caótico distorcia a matéria no espaço circundante, fazendo com que a atmosfera e as nuvens mostrassem cores e formas estranhas. Sob esta estranha névoa, os olhos escarlates de Urgashi brilharam. Todos os dragões que viram seus olhos fugiram do local com altos gritos de medo. Ninguém conseguia olhar diretamente para o dragão do caos, então ninguém notou a dor nos olhos de Urgashi. Embora a superfície de seu corpo estivesse cheia de poder caótico e louco, na verdade, uma grande área de corrupção já havia aparecido em seu corpo. Como Urgashi era um corpo de energia pura, essa corrupção também era corrupção no nível energético. Quando Urgashi se movia, essa corrupção aparecia em seu corpo de vez em quando. Era uma coisa diferente de qualquer poder do mundo real. Não era escuridão, mas era mais profundo que a escuridão. Quando esse poder entrasse em contato com qualquer assunto do mundo real, eles mudariam imediatamente. A atmosfera não era mais a atmosfera e a água não era mais água. Foi difícil descrever as mutações do assunto. Parecia que eles existiam como matéria, mas suas propriedades físicas e químicas haviam mudado aleatoriamente, ou como se tivessem sido extraídas. Essas mutações duram muito pouco tempo. Depois de torcer e mudar rápida e continuamente, eles finalmente se tornaram algo semelhante ao poder do vazio e foram assimilados pelo corpo de Urgashi. Em outras palavras, eles foram devorados. 2 minutos após o aparecimento de Urgashi, sua posição se tornou um enorme buraco negro. A matéria no mundo principal transformou-se continuamente em poder do vazio e entrou em seu corpo. Depois que a matéria foi extraída, mais matéria logo foi preenchida e depois assimilada, transformando-se em um ciclo interminável. Depois de sair da jaula, Urgashi queria encontrar o demônio Osíris, mas logo descobriu que aparecer no mundo principal poderia ser um grande erro. Embora não houvesse nada na jaula, o poder estranho e aterrorizante em seu corpo estava crescendo mais lentamente.
Mas depois que ele apareceu no mundo principal, esse estranho poder começou a devorar matéria rapidamente e a crescer rapidamente, e a corrosão de repente começou a acelerar. Não, você não pode fazer isso comigo. Urgashi rugiu furiosamente e freneticamente. Mas o que o fez se sentir pior foi que depois de aparecer no mundo principal, ele não conseguiu sentir a aura do demônio Osíris. Não importa quão confusa fosse sua consciência, Urgashi percebeu algo. Ele rugiu loucamente, mentiroso. Osíris, seu mentiroso, onde você está? Urgashi, que parecia um dragão louco, começou a torcer seu corpo colossal para desabafar sua raiva e desespero. Sob a influência de seu poder, o oceano estava secando, a terra estava secando e inúmeras vidas estavam morrendo. Foi ainda mais aterrorizante do que o cataclismo anterior. O verdadeiro apocalipse estava chegando. Fim do capítulo. A fome não é exigente, basta contentá-la, como, não importa, Sêneca.